Já imaginou você sendo um completo fracassado em sua vida, todos os seus planos derem errado e o amor da sua vida se casa com outra pessoa? Bom, aí tá ruim, né? Só que por um acaso do destino, você é atropelado por um caminhão e por conta disso você acaba tendo uma reviravolta. Você acaba voltando no tempo e tem a chance de fazer tudo diferente. Você sabe de tudo o que aconteceu, você também sabe de como ganhar dinheiro, já que você poderia até mesmo investir em Bitcoin se você voltasse no tempo. Claro que se vocês gostarem e quiserem mais, comentem aí, mete aquela bala no like, se inscreve pra gente bater a meta de 100 mil inscritos. Tamo junto, link do servidor do Discord aí na descrição e agora bora pro vídeo. Esta menina dizia que quando crescesse gostaria de ser uma estrela de cinema popular. O rapaz respondeu que queria dominar todas as formas de artes marciais: dragão, cobra, tigre, leopardo, elefante e garça, e se tornar o melhor artista marcial. A menina ficou completamente sem graça pensando que Yue Bin, o nosso querido protagonista, sabia como conquistar o coração de uma dama. Recentemente o pai dessa garota teve uma promoção em seu trabalho e a família dela se mudaria para a capital amanhã, o que deixou Yue Bin muito surpreso. Em breve eles nem sequer poderiam mais se ver e a garota sugeriu que prometessem se reencontrar na Universidade de Línguas Fan, onde realizariam seus sonhos. Ela pediu ao protagonista para que ele não esquecesse seu nome Zonling, o que significava amada e elegante. Yue Bin, emocionado, correu para o salão de artes marciais e pediu ao seu avô que lhe ensinasse Kung Fu de uma forma muito rápida, pois assim ele se tornaria um grande mestre. O avô, que havia estudado Kung Fu, era um professor rigoroso, mas nunca culpou Yue Bin pela falta de interesse. O avô respondeu que a partir daquele dia não estudariam mais, e ele estava até assistindo TV e explicou que o Kung Fu chinês já não era mais o mesmo. Na tela, uma luta impactante deixou uma marca profunda no protagonista e na comunidade de artes marciais. O vencedor foi o primeiro chinês do MMA, Huan Fan, que derrubou um mestre de taekwondo que balançou o coração do avô de Yue Bin, levando ele à morte. A China começou a se modernizar rapidamente, a pequena cidade onde o protagonista cresceu acabou se expandindo. Em 2018, enquanto um garotinho estava na rua, um cara vestido de urso que parece mais o Freddy Fazbear chamou ele e convidou para estudar artes marciais em seu dojo, que custava 300 pilinha. O garotinho ficou com medo e começou a gritar chorando, chamando pela sua mãe, e o homem até tentou acalmá-lo, mas a mãe do garoto chegou, gritou com o rapaz e o afastou. Ela acreditava que ninguém mais queria estudar as artes marciais. Yue Bin, o nosso protagonista, tinha 28 anos e ainda estava solteiro. Ele não conseguia encontrar alunos e temia morrer de fome, até que um dia ouviu a notícia de que a famosa estrela de cinema Zonling iria se casar. A cerimônia foi transmitida ao vivo e patrocinada por uma joalheria, que aproveitou para lançar os seus novos produtos. O noivo Yang Feng era executivo de uma empresa internacional. Zonling, agora com 30 anos e ganhadora de vários prêmios, anunciou seu noivado e agradeceu a geral. Os convidados parabenizaram o casal e o protagonista pensou que a garota continuava linda mesmo após tantos anos. Ele entendeu que as suas vidas tinham tomado rumos bem diferentes e que se Zhou não tivesse perdido aquela luta, talvez ainda tivesse chance de estar com ela. Durante uma das lutas do passado, Yue Bin quebrou o antebraço e ficou completamente derrotado no chão e com lágrimas nos olhos por causa da dor e da derrota. Era uma humilhação, pô. Com esse ferimento grave, ele nunca mais poderia lutar de novo. Baker tratou a sua mão com severidade e o novo Kung Fu tradicional chinês foi derrotado pelas artes marciais modernas. Aquela noite marcou o fim do Kung Fu para o Prota, que tinha plano de usar o dinheiro do torneio para comprar uma casa e se casar com Zonling. O Prota acabou se arrependendo de não ter conseguido cumprir a sua promessa. Cara, é o seguinte, se você não tá com grana e a garota não quer ficar contigo, pô, cara, não é a grana que vai fazer ela ficar contigo, viu? A noite caiu e o protagonista voltou para seu apartamento, onde ele recebeu uma notificação no telefone. Era um convite para a reunião de ex-alunos, incluindo ele mesmo, no hotel de Antaiji. Yue Bin pensou em recusar, achando que seria uma oportunidade para Huan Yao se exibir. Nesse instante, recebeu uma outra mensagem, informando que Zonling também estaria presente e que seria então o seu aniversário. A notícia deixou o protagonista animado e ele decidiu ir sim para a reunião, tudo por causa da garota. Famoso gadão, né? Yue Bin estava nervoso para vê-la novamente e levou um presente esperando que ela gostasse. Ao chegar no hotel, o protagonista ouviu pessoas falando sobre a porta fechada e percebeu que alguém ainda se lembrava dele. Ele hesitou em entrar, achando que não se encaixava mais entre os colegas e temendo até se envergonhar. O ex-presidente da turma não queria convidá-lo, mas o chefe até insistiu e o presidente da turma começou a bajular o Prota e decidiu brindando com ele. Yang Feng, o noivo de Zonling, explicou que ela chegaria um pouco mais tarde e disse que não era necessário esperar por Yue Bin, pois ele achava que o protagonista nem apareceria. Yang Feng se afastou para conversar com outras pessoas, deixando o Prota surpreso ao descobrir que foi o novo de Zonling quem o convidou, e não a garota. Os caras achavam que a vida do protagonista era triste e que lutar poderia ter dado um futuro brilhante para ele, mas infelizmente acabou quebrando o braço. E algumas pessoas achavam que ele deveria ter desistido naquele momento, pois era só uma competição pequena e furrel. O presidente acreditava que não importava se ele tinha perdido ou desistido, no fim das contas ele era um perdedor e sempre seria assim. Ele perguntou se os meninos sabiam quem organizou a luta e acontece que foi o grupo deles. Eles também trouxeram o rei das conquistas para a China, o irmão Wu, que queria que Zonling fosse
fosse a sua namorada, mas como isso não estava dando certo por causa de In, ele simplesmente se livrou dele. Esse encontro parecia um jeito de esfregar sal na ferida e o menino ouviu tudo isso e ficou muito bravo. Yue Bin lembrou de ter visto Zhong Ling na TV e não tinha certeza se ela ficaria feliz se ele matasse o noivo dela, então ficou de boa. Yue Bin pensou que se fizesse isso arruinaria a vida da garota enquanto a vida dele já estava arruinada e não tinha nada a perder. O prota percebeu que aquele tempo já tinha passado e aquele mundo já não era mais para ele. Ele soltou o presente que estava segurando e naquele momento alguém chamou o prota e disse que tinha deixado cair alguma coisa. O garoto respondeu que não precisava mais disso e achou que tinha sido estranho ter deixado o presente daquele jeito. Ele estava prestes a sair quando a garota cuidou do protagonista e ficou surpresa. Ela não conseguia acreditar no que via e gritou para ele esperar. Zhong Ling achava que ele parecia muito familiar, como se o conhecesse, e perguntou se o seu nome era Yue Bin. O garoto respondeu que não conhecia nenhum do Bin e achou que ela estava confundindo ele com outra pessoa. O presente que ela recebeu era um anel da noite estrelada do amor infinito, que deveria ser dado para quem ela mais amava. Zhong Ling se virou e viu o protagonista ficando surpreso porque não esperava encontrá-lo ali. Quando ela viu o presente, soube imediatamente que era do Yue Bin e ficou muito surpresa e feliz em vê-lo. Yin também estava prestes a sair, o cara que eu confundi agora há pouco, sem nunca imaginar que se encontrariam ali, mas o prota decidiu iniciar um diálogo, dizendo que fazia muito tempo em que não se viam. Nesse momento, um caminhão enorme estava passando pela estrada com os faróis acesos. Surpreso, o cara nem sabia o que fazer e o caminhão vinha a toda velocidade sem intenção de parar. Zhong Ling estava parada na estrada e Yue Bin estava perto dela. Então houve-se o sinal de colisão e ficou claro que Zhong Ling havia sido atingida. Havia muito ketchup no chão e o caminhão avançou um pouco e parou. Zhong Ling estava sentada no asfalto viva, porém chorando e chamando pelo prota. O garoto a empurrou e ela chorou, perguntando por que o protagonista fez isso e por que ele foi tão estúpido. Yue Bin estava caído ao chão gravemente ferido e a garota disse para ele não se mover e que ela chamaria uma ambulância. Naquele momento, Yue Bin pensava na situação e achava estranho, pois era proibido dirigir caminhões pesados ali. O caminhão nem buzinou e nem tentou diminuir a velocidade, parecia até proposital. Yue Bin percebeu que não foi um acidente, que tudo estava realmente planejado. Um homem mascarado saiu do caminhão querendo atropelar Zhong Ling e acabar com tudo, e ele não esperava que alguém fosse interferir. O homem apontou a arma para a garota, que estava em choque e chorando, e a missão do homem era tirar a vida dela e ele não tinha intenção de parar não. Então se despediu de Zhong Ling e se preparou para executar o plano. A garota sorriu dizendo que se ela renascesse continuaria praticando artes marciais e pediu que não esquecessem seu nome. O prota gritou sem acreditar no que estava rolando. O tiro ecoou como um sino e Yue Bin começou a perder essa consciência. À medida que a vida ia se esvaindo, ele lembrou de uma história sobre uma borboleta que ao bater as suas asas em um lugar poderia causar uma avalanche de efeitos até a Indonésia. O efeito borboleta. No dia em que morreu, o Kung Fu chinês arruinou a vida do protagonista. Na verdade, aquela luta era inevitável, mas Yue Bin não conseguia aceitar que morreria assim. Se pudesse viver de novo, se tornaria a pessoa mais sábia do planeta. De repente, o protagonista acordou em seu quarto, deitado na cama, sem entender o que havia acontecido. A televisão estava ligada, anunciando a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. Yue Bin ficou surpreso por ser 2008, sem entender como isso era possível. Ele saiu de casa e subiu rapidamente a montanha, ofegante, mas determinado. Seu avô havia dito que muitas escolas de artes marciais no mundo estavam sendo construídas, mas poucos tinham grandes mestres. Para chegar ao topo, um homem precisaria dominar as 7 técnicas. No topo da colina, com um clima quente e uma leve brisa, o protagonista percebeu que não havia muitos arranha-céus na cidade, do jeito que era há 10 anos, antes dele morrer. Desta vez, ele iria seguir o seu sonho passo a passo e reverter tudo. Yue Bin estava determinado a se tornar um grande artista marcial e reviver o Kung Fu. Em 2006, as ações da empresa eletrônica estavam baratas e ele planejava comprá-las e esperar até 2018. Ah, como eu queria ter essa oportunidade, eu investi tanto em Bitcoin. Em 2008, o preço dos imóveis era baixo, mas iria disparar em 10 anos, e o prota pretendia comprar vários apartamentos e alugá-los. Em 2008, surgiram vários jogos populares ainda em desenvolvimento, e o protagonista queria comprar uma dessas empresas e se tornar o CEO. Haveria um boom econômico nos próximos 10 anos, e o prota estava entrando no início dessa era de ouro, acreditando que tinha todas as cartas na mão para transformar a sua vida. Mas agora ele tinha um dever a cumprir, as tarefas domésticas. Yue Bin renasceu e está limitado por suas habilidades e dinheiro. Por isso existe um ditado: mesmo renascendo, ele ainda enfrentava dificuldades. E nesse momento, o pai de Yue Bin entrou na sala e achou estranho ver o filho limpando, já que ele sempre ia ao cybercafé. Yue Bin respondeu que viu uma sujeira na casa e decidiu limpar, e pediu ao seu pai para levar as compras para a cozinha, mas o pai deixou a sacola cair no chão surpreso. O pai percebeu que o prota ia ao cybercafé todos os dias e raramente voltava para casa. Ele não entendia por que o seu filho começou a limpar o chão assim de repente. O prota tirou o cigarro do pai, lembrando que ele já havia dito muitas vezes para ele não fumar, pois fazia muito mal à saúde. Cara, fuma não, pô, cigarro da curse. Ele também disse ao seu pai que não precisava se preocupar, pois estava determinado a se matricular na escola de idiomas de Feng. O pai mal reconheceu o filho, pensando até que ele estava possuído por um tipo de fantasma. Poucos dias depois, Yue Bin recebeu um pacote e correu para abri-lo. Era a carta de aceitação da Universidade Feng. O prota foi aceito como estudante em 2008, e o pai dele chorou de felicidade e falou com uma foto de sua falecida esposa, pois o seu filho seria o primeiro da família a ter ensino superior. Ele estava disposto a vender a casa e liquidar todos os bens para mandar o filho para a universidade, mas o prota pediu ao pai para não exagerar, dizendo que os alunos são como grama, mas ele já estava bastante popular. O pai gritou com Yue Bin, insistindo que a universidade era especial e que ele já havia pesquisado tudo na net. Essa universidade era a melhor da província e também tinha muitas garotas gatas. O pai queria que o prota voltasse nas férias com uma namorada e em alguns anos que ele poderia
poderia se tornar avô, mas Yuebin não gostou dessa conversa. O pai disse ao filho para estudar muito e não praticar Kung Fu, pois isso não sustentaria. Bom, parece que ele estava prevendo o futuro. Yuebin não tinha dinheiro suficiente para os estudos e acomodação, então o pai decidiu vender a casa. Metade do dinheiro iria para a educação do prota e a outra metade seria investida em um pequeno negócio. Na vida anterior, o pai do protagonista também vendeu a casa e abriu um pequeno negócio, mas a crise econômica os fez perder muita grana. Além disso, o preço da casa disparou e eles não conseguiram comprá-la de volta, o que levou o pai à depressão. Yuebin não queria que seu pai desistisse da casa e estava pronto para decidir tudo sobre a mensalidade sozinho. O custo anual era de 50.000 ienes e com outras despesas precisaria de cerca de 10.000. Yuebin queria que o pai não se preocupasse, pois ele poderia resolver tudo sozinho. Mais tarde, Yuebin estava praticando na floresta para acalmar as suas emoções. Ele acreditava que um homem deve garantir o bem-estar de sua família para que todos possam viver e prosperar por muito tempo. Melhor ainda que a família, 2 meses depois, chegou a hora de se mudar para a universidade. Os alunos mais velhos ajudavam os recém-chegados com as bagagens. 2 garotas passaram pelo protagonista e ficaram surpresas com a sua aparência, e perto das flores de cerejeira, o protagonista lembrava da promessa que fez à sua vida passada de reencontrar Zonling novamente sob a famosa árvore do amor no campus. Porém, naquela vida ele não conseguiu cumprir a sua promessa e a visão da árvore deixou o prota nostálgico, pois nunca pensou que viveria os seus anos de estudante de novo. Pô, e eu não posso nem imaginar estando na escola de novo. Pô, dá até arrepio. Mas você, cara, tem que estudar assim, pô, senão já sabe, né? Vai virar um Fred Fazbear aí na rua. Enquanto olhava as flores de cerejeira, ele pegou seu telefone e de repente alguém se aproximou por trás, o que incomodou o prota. Yuebin se virou surpreso e viu uma garota parada em sua frente, e ela se desculpou querendo perguntar algo. Naquele momento, o protagonista lembrou-se de uma cena da vida passada, quando Zonling pediu para ele não esquecer o seu nome e o que significava. O prota ficou surpreso ao se lembrar dessa cena. Zonling, que estava na frente dele, sorriu calorosamente, perguntando se ele sabia como chegar ao dormitório feminino. Yuebin tinha lembranças vagas da vida passada, então Zonling o reconheceu e ficou surpresa por estarem na mesma universidade novamente. A garota sorriu, percebendo que muito tempo havia passado, e o convidou para jantar naquela noite, pois tinham muito para conversar. O protagonista respondeu que precisava ajudar a sua guilda em um ataque no jogo, sugerindo que conversasse uma outra hora. Mas ele decidiu que tudo seria diferente dessa vez, e queria ser um homem de verdade. Seu corpo se moveu sozinho e ele abraçou Zonling com força sem intenção de deixá-la ir. A garota ficou constrangida, seu rosto ficou vermelho e parecia que ela não estava muito feliz com o gesto não. Então deu um tapa na cara do protagonista e o chamou de atentado. Yuebin não esperava tal reação e não teve escolha a não ser ir ao dormitório masculino para se registrar. Ele chegou ao quarto 409 e seria onde passaria os seus anos de estudante. E lá ele. Mesmo que ele tenha falhado com Zonling, pelo menos conseguiu tirar uma foto dela na frente da cerejeira, e alguém elogiou a foto por trás e um garoto se aproximou do prota. Esse cara, que Yuebin achou assustador por não ter feito barulho ao entrar, era o seu colega de quarto. Seu nome era Suda, um verdadeiro intelectual que já morava no dormitório há muito tempo. Na vida passada, Suda se casou com uma linda esposa depois de se formar. Suda começou a contar informações sobre Zonling e ele disse que havia 17 pessoas coletando informações sobre ela, e dessas, apenas 7 conseguiram conversar com ela. No entanto, nenhum desses 7 conseguiu o número de telefone ou e-mail dela. E o prota ficou surpreso que o seu colega de quarto já soubesse tanto sobre esta garota. Sudan conseguiu arrancar um monte de informações do protagonista e achou que ele precisava pensar no futuro. Em um momento, o garoto se interessou por um livro na estante e era um manual de artes marciais, o que surpreendeu Sudan. Yuebin sabia que o Kung Fu era e explicou tudo que seu avô havia lhe ensinado. Quando ele estava mexendo nas coisas de seu avô, encontrou o livro e decidiu ficar com ele. Sudan ficou contente de ter o manual e pensou que poderia aprender Kung Fu também. Mas o protagonista, com um tom triste, tirou o livro das mãos de Sudan e disse que achava tudo aquilo muito inútil. Ele explicou que as artes marciais precisavam ser treinadas com o corpo e muitas instruções são passadas de geração em geração, sendo difícil de entender. O protagonista nem sequer sabia o que fazer, mesmo tendo o livro em mãos. Diferente de algumas outras obras de manhwa que o cara só pega um pergaminho, lê e vira o badass. Zonling pensava que esta era apenas a escola dela e que tudo podia acontecer no futuro. Enquanto isso, no dormitório feminino, alguém estava muito zangada e achava que as novas alunas eram selvagens. Esta garota irritada se chamava Zoe e ela estava com um machado na mão. Indignada porque a mais bonita das novatas tinha sido assediada logo de cara, no primeiro dia. Sua amiga achava que agora deveriam ficar no objetivo atual e não deixar Zonling se sentir ofendido. Zonling pensava que esta era apenas a escola dela e que tudo poderia acontecer no futuro. E ela acreditava que talvez fosse melhor não denunciar a polícia, considerando que o prota tinha apenas cometido um erro. Ele só abraçou ela. Mas Zoe achava que alguém assim não deveria ficar solto, convencida de que os meninos nessa idade só pensam em uma coisa: meninas. Nin percebeu que quando Yuebin a abraçou, ele foi muito sincero e apesar de ser um pouco mais sombrio que o normal, ele não era um bandido. Sua amiga achava que isso era uma síndrome de Estocolmo. E Zoe também queria proteger a garota, se esse fosse o caso. Uma das garotas perguntou se as outras estavam livres no fim de semana porque o seu parceiro estava organizando uma reunião e ela queria ir. Suda mostrou a Yuebin que o seu computador estava cheio de filmes muito dinâmicos e perguntou quais gêneros ele queria ver, já que ninguém na escola de idiomas tinha uma coleção como a dele. Yuebin respondeu que já tinha crescido e disse ao amigo para assistir os filmes.
Sudan sugeriu que poderia fazer filmes como uma atriz que se parecia com Zhong Li. Yin mudou de humor imediatamente e deu um e-mail para o vizinho, pedindo que ele lhe enviasse os filmes. Sudan também sugeriu que Yin saísse nesse fim de semana, pois o seu amigo da escola estava organizando uma festa e o prota concorda. De madrugada, às 3 horas da manhã, Yue Bin foi ao banheiro de novo e ele não estava se sentindo muito bem e já tinha corrido ao banheiro até 3 vezes naquela noite. Deve ter comido uma paçoca estragada, só pode. Afinal, ele estava com uma intoxicação alimentar provocada pelo refrigerante que ele havia tomado e comeu uma paçoquinha também, né, pô? O protagonista em pânico esqueceu de levar o papel higiênico e o telefone de Yin estava ao lado do travesseiro, então ele não tinha como ligar para ninguém. O avô de Sudan tinha se esforçado muito para dar instruções sobre o assunto. Yin rasgou 2 páginas em branco do manual das 7 formas de luta e Yue Bin pediu desculpas ao seu avô, prometendo mudar isso no futuro, mesmo sabendo que o Kung Fu chinês estava em declínio. Nesse momento, sons estranhos foram ouvidos e alguém gritou que o Kung Fu chinês não estava morto. O prota ficou surpreso, pois não entendia quem estava falando, já que estava sozinho no banheiro, né? Dando uma bela cagada. Yue Bin notou algo no chão perto de seus pés, era um tipo de sangue escorrendo do manual que seu avô tinha lhe dado. Não lhe dado não, né? Ele basicamente roubou. A voz explicou que havia várias coisas importantes que o protagonista precisava saber. Disse também que um grande mestre só pode viver uma única vez, mas as artes marciais vivem para sempre, e perguntou a Yin se ele queria se tornar um grande mestre. A voz continuou explicando que existem 7 tipos de criaturas nascidas na natureza: um dragão, um passarinho, um tigre, uma chita, um elefante e um guindaste e um macaco. Essas são as 7 formas e milhões de espécies de feras. Enquanto isso, o prota estava debaixo da água e a voz perguntou a Yin se ele queria aprender os segredos para se tornar um grande mestre das 7 formas. Yin não entendia quem estava falando e se perguntou se ele queria se tornar um grande artista marcial. Bin renasceu, mas a roda do destino já tinha começado a girar, mudando a sua direção. Nesta vida, ele não queria ficar inativo. A pessoa que quebrou seu braço é o Rei Grappling, assim como o conglomerado chinês Wushu e os mercenários. Esses são todos os inimigos que o protagonista enfrentaria, e para derrotar estes inimigos poderosíssimos, ele precisava se tornar ainda mais forte. E o prota gritou que sim, decidido a se tornar um grande mestre e se livrar do arrependimento de sua vida passada. A estranha criatura, o macaco de terno, gostou da resposta do protagonista porque ele não hesitou. E não entendia onde tinha se metido, pois só precisava de um pouco de paz e sossego. E o macaco estava correndo por aí. E Yin estava muito feliz por poder conhecer o atual dono da administração. Com lágrima nos olhos, respondeu que queria aprender as artes marciais. E o macaco não gostou da atitude de Yin e deu um tapa nele. Mas o menino ainda não entendeu. Ben era só um guarda e não tinha nada para ensinar. O macaco mostrou a ele as celas da prisão onde estavam as únicas pessoas que poderiam ensiná-lo. As figuras mais famosas da história do clã das 7 formas. Eles eram chamados de os 7 pecados. A cada cela tinha o seu próprio hieróglifo. Ben começou pelo grande mestre do estilo Gria da dinastia Ming, o mais próximo da época de um protagonista. De repente, a porta da cela do mestre Cran foi derrubada. Ben e Yin ficaram surpresos quando a porta voou em alta velocidade e Yue Bin entendeu que aquelas portas pesavam várias centenas de quilos. Ele ficou surpreso com a facilidade com que foram jogadas de lado e um som não humano veio da cela. Parecia mais um rugido de tendões e ossos. O velho não estava apenas na cela, ele estava aquecendo pois tinha estado acorrentado por tanto tempo. Yue Bin estava tenso e assustado com os sons e um homem apareceu na cela, muito assustador, parecendo mais um monstro feroz e veloz. Em um instante as algemas caíram de suas mãos e ele estava finalmente livre. E não entendia e nem conseguia mais ver o mestre, pois ele se movia em alta velocidade fora de seu campo de visão. E Yue Bin percebeu que os movimentos daquele homem eram rápidos demais para serem seguidos pelos olhos. O mestre achava que Yue Bin era apenas um garoto inexperiente e que Yin não era digno de aprender o seu estilo. O mestre correu para trás de Yin, decidindo matá-lo na prisão usando a sua técnica de matar estilo guindaste. Yin lembrou que costumava achar o estilo guindaste entediante e pediu ao avô que lhe ensinasse uma outra técnica de luta. O avô acreditava que isso não era o mais importante na batalha e havia uma 4ª técnica no manual, que só um grande mestre poderia ensinar, usada para matar pessoas. Enquanto isso, o mestre do estilo guindaste estava correndo em direção a Yin, prestes a matá-lo sem derramar uma gota de sangue, usando uma técnica especial de, mandar os outros de vala. E o Yue Bin já imaginava como seria enterrado e como seus pais ficariam no luto por ele. Se o Yue Bin tivesse sido um pouco mais lento, sua cabeça teria sido separada do corpo. Felizmente, Ben venceu o auxílio a tempo usando a técnica do relâmpago, e esta técnica surpreendeu o mestre e um relâmpago apareceu em seu redor. Ben explicou que o velho estava apenas pregando uma peça em Yin. Ficou surpreso, pois parecia que o velho estava claramente tentando mandar ele de vala, e o mestre não iria ensinar a Yin, mesmo que ele fosse, judiado, acreditando que todas as técnicas tinham sido roubadas ou eram uma paródia. Yue Bin afirmou que esta arte marcial lhe foi ensinada pelo avô, um seguidor da técnica do guindaste, e o mestre riu achando que isso era uma das maiores piadas possíveis. Divertido por nunca ter ouvido falar do mestre Ino e ele ser o último seguidor da técnica do guindaste, o manual de artes marciais foi jogado ao rei. Yue Bin percebeu que o avô não era seguidor do artista marcial dos 7 tipos, e também não queria mais aprender com o mestre, então se virou e foi embora. Ben tentou impedi-lo dizendo que só Yin podia entrar ali, e mesmo disse que depois da derrota das artes marciais chinesas, eles foram questionados. As artes marciais chinesas não
estavam mais presentes nas competições de MMA, pois só estavam as artes marciais estrangeiras, e o Ebin reagiu emocionalmente a isso, começando a chorar. Ele ficou muito chateado que os seus mestres eram golpistas. Ino nunca tinha ouvido falar de outros tipos de artes marciais e o mundo mudou desde que ele partiu, e agora existia um palco para demonstrar o Kung Fu. O mestre estava convencido de que o mundo realmente havia mudado e queria perguntar algo a Yui. Ino também chorou e perguntou se ele tinha dado a técnica a In para poder mostrar o poder das artes marciais chinesas no mundo, e In estava certo de que queria vencer todos e provar isso com seus próprios punhos. Ju Ino disse que esperaria por esse dia para ver tudo com seus próprios olhos, e Bin e Ben já estavam felizes porque entenderam perfeitamente o que isso significava. O professor ainda aceitaria Yue Bin como aluno, mas o seu método de ensino não era para os fracos. Ben ficou encantado e se ofereceu para ser o mediador entre aprendiz e mestre, e In estava determinado a não decepcionar Kuyono. O mestre não tinha certeza sobre a origem de In, mas a sua paixão pelas artes marciais chinesas mostrava que seu caráter não era ruim. Mesmo Ino não era tão apaixonado quanto In, o que parecia incrível para o professor. Logo os meninos descobriram que In não estava realmente chorando, ele estava usando colírio. Ben e Ino não ficaram com raiva por terem sido enganados. Ben tentou acalmar as coisas dizendo que não havia necessidade de formalidades, que podiam começar a treinar imediatamente. Então In começou a treinar artes marciais. O tempo flui de maneira diferente nas 7 formas das terras proibidas e no mundo exterior. Um dia equivalia a 1 minuto no mundo exterior, então mesmo que fosse só uma noite, Bin viveu 10 dias nas áreas de treinamento. No dia seguinte, Sudan tentou acordar o Prota porque já era meio-dia. E se ele não se apressasse, os outros na sala de jantar comeriam toda a comida deliciosa. O Prota respondeu que estava acordado, mas poderia precisar de uma ajudinha para chegar à sala de jantar, e estava exausto depois de um treino tão duro. Sudan pensou que o menino tinha assistido a filmes bizarros a noite toda e notou que a mão do protagonista estava tão inchada como a de ontem, e até pensou que os seus braços poderiam ter ficado mais fortes, mas não estava entendendo por quê. Naquele dia, algo incrível aconteceu no refeitório da escola de idiomas Feng. Em todos os anos de trabalho, ninguém tinha feito isso antes. Apareceu um aluno que conseguiu comer 33 tigelas de arroz novo com um ovo. E ninguém sabia quem era, mas era o Prota. Sudan nunca tinha visto alguém comer tanto antes e perguntou se ele estava lá ontem à noite. E o Ebin concordou que os métodos de ensino do grande mestre da técnica do guindaste eram realmente cruéis. E se isso continuasse, o Prota não conseguiria suportar. Naquele momento, os meninos estavam exaustos, mas satisfeitos com o progresso que tinham feito. Alguém comentou animado que o velho Uya tinha vindo para a universidade hoje, e Sudan já tinha ouvido falar o nome dele várias vezes durante seu tempo na universidade. Ele tinha boas notas e um negócio da família. E o Prota lembrou que na vida passada, esses meninos foram os responsáveis por quebrar o seu braço, mas agora tudo era diferente. E o Ebin estava decidido a não deixar que isso acontecesse de novo, e a escola de idiomas estava crescendo muito rápido, então era difícil encontrar um lugar tranquilo na cidade. Sudan e In foram para um parque Tushen, que ficava ao lado da escola. Sudan gostava de almoçar e meditar lá, e o Prota pensou que a primavera estava no ar e que havia uma linda garota em seus braços. No entanto, ele sabia que mesmo depois de 4 anos de universidade, ainda não teria namorado. O parque era frequentado por mais pessoas mais velhas, e o Ebin pensou que poderia vir de manhã para correr e meditar. Ele chamou um amigo e pediu que olhasse algo na frente dos meninos. Um avô estava praticando tai chi, mas não era isso que Sudan queria mostrar. Do velho veio uma linda garota que queria mostrar as suas deslumbrantes pernas brancas. Os meninos não entendiam por que alguém como ela estava no parque, e a garota piscou para Sudan e lhe mandou um beijo. Sudan ficou surpreso com tanta atenção, e o Ebin explicou que a garota estava apenas brincando com ele, e naquele momento a bolsa dela estava lá. De repente, um homem agarrou a bolsa da garota e saiu correndo, e ela gritou que a carteira estava na bolsa pedindo ajuda. In ficou no caminho do ladrão e Sudan ordenou que ele saísse da frente, preocupado que o homem estava correndo direto para ele. O ladrão tinha uma faca na mão e ia esfaquear o protagonista. E o mesmo lembrou dos treinos com o mestre Ino, que explicou que o Prota não podia passar para o segundo encontro sem dominar o primeiro. E o Ebin fechou os olhos e se concentrou, lembrando de tudo que o professor e seu avô lhe ensinaram. Quando se virou abruptamente para o ladrão, ele bateu na parede e ficou inconsciente. Ninguém entendeu como isso aconteceu, mas os dentes do ladrão estavam arrancados e ele estava muito mal. E o Ebin correu para casa e Sudan percebeu que a garota queria agradecer a ele, mas o Prota fugiu. Sudan sabia que In gostava de Zongleng, mas ele mesmo poderia aproveitar a oportunidade para conhecer a garota. O Ebin já sabia que no futuro não teria relacionamento com ela, e a garota, Maidi, era rica e pessoas podiam roubar coisas dela sem que ela sequer percebesse. Maidi disse que não estava prestando atenção naquele momento e que isso não aconteceria de novo, e ela queria agradecer ao protagonista sinceramente, mas ele fugiu. Ela acreditava que o Ebin apenas teve sorte, que o ladrão tropeçou no próprio pé. Seu avô explicou que não foi sorte e que o Ebin deve ter sido um aluno de uma prestigiada escola de artes marciais. Pessoas comuns recuavam diante de um ataque, o que torna seu centro de gravidade instável, mas o Ebin se esquivou do ataque da faca e contra-atacou com precisão. Maidi ficou surpresa porque o Prota parecia magro, mas era forte. O avô explicou que algumas pessoas se fazem parecer mais fracas deliberadamente, e ele não acreditava que se podia ganhar muito dinheiro com lutas clandestinas. Dos 3 filhos do avô, apenas o terceiro gostava de jogo, e isso sempre machucava. Maidi tentava acalmar o avô dizendo que ele ainda era jovem, e o avô sempre protegia a família, mesmo com tempestades. Maidi pensou que a bravura do Prota era incrível e queria agradecê-lo naquele momento. Maidi e seu avô se aproximaram das outras pessoas internos que pareciam ferozes e todos se alinhavam na frente da limusine, abaixando a cabeça para o Sr. Fei. Maidi não entendia como Yue Bin podia ser tão forte, e o lugar era um clube clandestino de lutas, e hoje a rainha das lutas clandestinas estava lá. Se a garota vencesse a luta de hoje, iria para a luta pelo título, e se tivesse sucesso, ganharia um bônus de 100.000 unidades. Ela estava determinada e só faltavam 2 outras.
lutas e usou um estrangulamento para vencer o seu oponente, que bateu no ringue várias vezes, sinalizando uma rendição. A garota comemorou a vitória, tendo vencido sua 10ª luta consecutiva, e ela tinha uma energia limitada e deu várias cambalhotas ao redor da borda do ringue com os fãs aplaudindo vigorosamente. Ela acreditava que a violência era a maneira mais eficaz de conseguir a rendição do inimigo, primeiro fisicamente e depois espiritualmente. A violência despertou coragem nela e a dançarina deu vários saltos para trás, ficando na beira do ringue, equilibrando-se em um pé só. Os fãs gritaram seu nome e ela ficou feliz pela vitória, misturando dança e violência com entusiasmo. Enquanto isso, Ino explicou a In que o punho do guindaste é dividido em 4 estágios: treinamento e luta, matança e o início de cada passo. Cada estágio contém uma habilidade chamada guindaste branco abrindo asas, e esse também era um método misterioso de matar, mas o mestre não pretendia ensinar isso ao prota. In ouviu que apenas um mestre no método de matar pode se tornar um grande mestre, e ele queria aprender a matar. Ino explicou que o método disso era a técnica mais avançada, mas não se pode tornar um verdadeiro mestre apenas com isso. Continuou dizendo que se In quer se tornar um mestre, precisa encontrar o seu próprio destino, mesmo que isso vá contra as leis. O mestre acreditava que nesta era de derramamento de blood, não havia necessidade de continuar matando. E o Ebin pensou sobre o que significava buscar o seu próprio destino sem entender muito bem o que o professor estava se referindo. Era hora de começar a praticar o método do Fa, e o professor e Ben pareciam mais assustadores. Disseram ao prota que estava proibido de morrer. Meio que isso é normal, né? A luta de guindaste tinha um estilo chamado rotina, e a prática é uma coleção de várias técnicas individuais. Se In quisesse aprender esse método, deve aprender a entender a rotina. Bin começou a entender os movimentos que o mestre mostrou, posicionando os braços e pernas, imaginando o inimigo à sua frente. Sentindo seus movimentos, o tempo passou rápido nas terras proibidas das 7 formas de artes marciais, e 3 dias se foram. E o Ebin não esperava ficar tão cansado depois de fazer os exercícios, mas se sentia muito mais forte, e notou que o mestre nem suava enquanto treinava com ele, mostrando a diferença entre ele e o guru. O professor disse ao prota que precisaria treinar com mais diligência. Ino queria ensinar o método de um guindaste sob ao céu, e o Ebin explicou que na sua época isso se chamava parkour, e os praticantes de parkour eram mais ágeis que as pessoas comuns. O professor pediu a In que permitisse que ele mostrasse o método, então o prota poderia decidir se queria aprender. O professor desapareceu num piscar de olhos, movendo-se rápido como se fosse a luz, impossível de acompanhar. O mestre correu pelas paredes com uma incrível velocidade e agilidade, saltando alto e mostrando toda a sua habilidade. E o prota até pensou que parecia um super-herói. O cara virou tipo Trem-Bala ou Homem-Aranha, sei lá. O professor explicou que In deveria suportar dificuldades para aprender essa habilidade impressionante. Ben tentou acalmar In, mas ele teve um mau pressentimento. Um grito alto foi ouvido e a provação foi muito difícil. E o Ebin voltou ao mundo real em um momento em que o velho chegou a procurar Sudan e trouxe o Ebin com ele. O velho ordenou que Zhong Ling deixasse os meninos entrarem, mas só havia um lugar para um e não para Yue Bin. O velho comprou a Zhong Ling com seu próprio dinheiro ganho em um emprego de meio período. E Sudan achou surpreendente que o menino ganhasse tanto como estudante e perguntou que tipo de trabalho era. Sudan não pretendia fazer esse trabalho, pois parecia muito arrogante. E o Ebin disse que ele mesmo chegaria lá e pediu o endereço. E Sudan respondeu que era muito longe e In teria que correr para o local. In pediu para ligarem quando chegassem e ele saiu correndo. O lugar ficava a mais de 10 km e os meninos ficaram impressionados. Sudan achou que o prota estava brincando, mas Zou acenou para o velho e a turma de ensino médio para Zou era ao lado de Sudan. Algo chamou a atenção de Sudan, que olhou para uma garota atrás de Zou e era Zhong Ling, a nova beldade do ano. Bin estava no telhado de um prédio observando a direção e localizando o endereço que seu amigo lhe deu. Era uma rua de uma cidade e um menino perguntou à mãe se existiam superpoderes. A mãe disse que não e pediu para ele não assistir filmes de ação, pois ensinavam coisas perigosas. E a partir desse dia, o tempo de TV do menino foi reduzido por meia hora. E a mãe estava irritada porque ele não a ouvia. A atenção do menino foi atraída por algo nas costas e ele viu alguém pulando de um telhado para o outro. O menino pensou que estava voando, mas a mãe, quando se virou, viu que não tinha nada. O menino tentou se justificar, acreditando que super-heróis existiam e o Ebin era um deles. O prota chegou rapidamente ao endereço que Sudan enviou. O clube de entretenimento era um lugar incomum para ele, e o menino acreditava que o principal era entrar primeiro e precisava ligar para o amigo avisando que já estava lá. Os meninos estavam a caminho e Sudan disse que In já havia chegado e estava esperando no clube. O velho achou que In estava mentindo, pois era impossível chegar de táxi antes dele. E Zhong Ling ficou surpreso ao perceber que o colega de quarto de Sudan era o prota. O amigo perguntou qual era o problema e Zhong Ling explicou que conhecia uma pessoa com o mesmo nome de In. Provavelmente era só coincidência, a menina disse que ele era apenas um amigo de infância com quem brincava, mas que não via há muitos anos. E Sudan sugeriu que ela poderia conversar com In e conhecê-lo melhor. Mas a garota nem sabia o que responder. As lembranças do passado voltaram e ela se lembrou de que quando eram criança, ela e o Ebin prometeram ir para uma universidade de idiomas e realizar os seus sonhos. Ela sabia que aquelas promessas não eram para serem levadas a sério e que deveria arrumar um namorado, pois nem sabia onde o prota estava agora. E, infelizmente, achava que era boa por ainda manter aquela promessa. Tadinha, mal sabe ela que o prota também tá. Enquanto isso, 2 meninos chegaram ao Tianxi Entertainment Club, que era um lugar muito bonito. E o Ebin se perguntou quanto custaria passar uma noite ali, e o Jeff, Zed e Dan estavam andando pelo corredor discutindo como ele se divertiria da próxima vez, e o prota ouvia a conversa deles. Ele estava surpreso por não conhecer essas pessoas e que estavam falando sobre ir para
Blues Mountain, um lugar incrível. O chefe mencionou que Feio Lau também poderia aparecer e que nada poderia ser escondido dele, além de dizer que Feio Lau era uma pessoa pura. Enquanto eles conversavam, o telefone de In tocou e parecia que os seus amigos tinham chegado ao clube. In procurou o telefone no bolso, mas ele caiu ao chão. Ele tinha comprado o telefone recentemente para seu estágio de verão e se quebrasse estaria em apuros. Nesse momento, Dan pegou o telefone habilmente antes que caísse ao chão e todos ficaram impressionados com a agilidade da garota, incluindo a Yue-bin, que agradeceu a ela. O chefe Zen não ficou surpreso, achando que ela era muito profissional. Suas mãos estavam enfaixadas em um agasalho esportivo e ela parecia uma lutadora, e o prota ficou curioso sobre qual deles era mais forte. O chefe Zen mencionou que a garota participaria da defesa do título do campeonato em um mês e perguntou se ele sabia quem seria o seu oponente. Ela estava confiante de que derrotaria qualquer uma pessoa que fosse. Os amigos de In estavam estacionando e chegariam ao clube a qualquer momento. O menino queria ir ao banheiro e enquanto isso o In pensava sobre a viagem dele. Yue-bin não conseguia acreditar que aquilo era um negócio de família e o menino se sentia muito desconfortável. O fundador e CEO da empresa Penguin lideraria a indústria de entretenimento social da China no futuro. O assessor presidencial explicou que a indústria chinesa era dominada por Tencent e que não havia um único produto relevante nos últimos 5 anos. O presidente Mei perguntou por que eles não conseguiam produzir obras-primas já que combatessem esses jogos, e ele queria saber o que esperar no futuro. O prota mencionou que a empresa teria 2 apresentações de jogos em breve, surpreendendo a todos. O assessor ficou irritado porque o protagonista pode ter ouvido a conversa deles, mas o presidente pediu que ele continuasse. Yue-bin explicou que um dos jogos tinha o melhor enredo antiterrorista e era muito conveniente de jogar, enquanto o outro jogo tinha um programa rico em habilidades, e sugeriu que ele encontrasse um outro jogo que deveriam comprá-lo, junto com a empresa desenvolvedora. Yue-bin detalhou quais empresas o presidente deveria seguir e quais jogos teriam sucesso no futuro, e o presidente ficou emocionado agradecendo ao prota por compartilhar as suas ideias. E até chorou. Os meninos chegaram ao clube e o garoto perguntou onde é que eles estavam. Yue-bin ia escrever uma mensagem para Suda, mas Zonglin disse que as crianças queriam ir ao banheiro e pediu para arrumarem a primeira caixa. As meninas acharam estranho o telefone de Zonglin tocar tanto e pensaram que ela tinha namorado. Zonglin confirmou seus palpites e disse que viu com seus próprios olhos. Os meninos ficaram surpresos, pois sabia que se alguém descobrisse a popularidade de Zonglin, poderia cair. Zonglin disse que apenas tinha alguns colegas que seriam atenciosos e cuidadosos. Ela acreditava que quem ligou para ela não conseguiria buscá-la, acreditando que alguém soubesse sobre a atitude daquele homem em relação a ela. Ela desligou e viu alguém preocupadaço. Era o protagonista que sabia de antemão que Zonglin estaria naquela reunião. O prota achava que estava seguindo ela, mas isso era um crime, então a garota achou melhor ir embora e encontrar os seus colegas de classe. Naquele momento ela colidiu com alguém e houve gritos. Alguém estava indignado porque Zonglin manchou sua camiseta, que aparentemente era muito cara. Yue-bin ouviu a discussão e percebeu que alguém estava brigando lá fora. Zonglin pagou ao homem pela camisa, mas ele disse que valia muito mais. O homem mandou ela ir embora e se arrumar para que eles pudessem sair, para compensar um pouco. A garota disse que a camisa não era genuína e que 100 pilas era o suficiente, e Zonglin explicou que as diferenças entre a camisa do homem e a original eram muito grandes. O amigo do homem riu porque a camisa era falsa, mas ele ficou muito bravo quando Zonglin se aproximou dela, dizendo que ela deveria apanhar. Algo parou o homem, parecia haver uma energia sombria. Quando se aproximaram de Zonglin, os meninos ficaram surpresos e eles não esperavam ver algo tão aterrorizante. Uma aura fria e determinada apareceu atrás dela, causando arrepio nos homens. In surgiu atrás da garota, ordenando que ninguém tocasse nela. E Zonglin lembrou dos episódios da infância e alguém riu porque ela brincava com In todos os dias. Zonglin chorou amargamente e os meninos riam, sem entender por que In não veio salvá-la. Os meninos iam cortar o cabelo dela e arrancar o seu coração, mas nesse momento Yue-bin apareceu, gritou alto e parou eles. Ele ordenou que não tocassem nela e se apresentou como herdeiro da família Unfarmed Fish. Zonglin ficou surpresa lembrando do episódio da infância, mas essa pessoa parecia africana e sotaque britânico. Yue-bin sorriu para Zonglin cumprimentando ela. Zonglin ficou chateada porque era o protagonista quem o salvou, e ela achava que tinha saído da cova dos lobos para entrar na toca do tigre, mas em algum momento Yue-bin não parecia tão assustador e a garota começou a perceber que era o mesmo cara que ela conhecia na infância. In disse que ainda se lembrava do nome de Zonglin, como ele havia dito quando eram crianças. Lágrimas apareceram nos olhos dela e ela ainda não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Yue-bin se aproximou do homem e ele ia fazer pagar o dobro da sua vida anterior. Zonglin conheceu In no refeitório e eles não se viam desde o primeiro dia de aula, talvez porque Yue-bin brincava o tempo todo. Na verdade, a garota queria perguntar se ele ainda praticava boxe, e o protagonista explicou que parou porque não via futuro nisso e agora só queria encontrar um bom emprego. Zonglin lembrou claramente da decepção de In naquele dia e sentiu pena dele. No entanto, In obviamente não desistiu porque eles prometeram um ao outro. Porém, nesta vida, a situação era completamente diferente e o prota também havia mudado. Zonglin finalmente percebeu que In era o mesmo garoto da infância e se agarrou a ele, e estava muito feliz por terem se reencontrado, percebendo que Yue-bin havia amadurecido e continuado a praticar artes marciais, e também estava feliz por ter encontrado ela. Os meninos voltaram para os amigos, que estavam todos de meias e não entendiam o que tinha acontecido. Sudan, com cara de surpresa, perguntou o que aconteceu no banheiro e eles ficaram surpresos ao ver Zonglin andando de braços dados com o protagonista. Os garotos não entendiam por que In estava agradando, e as meninas perguntaram se In era amante de Zonglin ou se era apenas uma coincidência, e a garota explicou que não via In há mais de 7 anos e não o reconheceu de imediato. Uma das garotas contou que no primeiro dia de aula descobriu algo sobre Zonglin e os boatos que se espalharam rapidamente. Sudan ficou muito chateado, acreditando que In era um homem honesto e de olhos grandes, e ela disse que eles não eram tão amigos enquanto In estava fora. O mais velho disse que contou algo sobre isso até para os outros meninos e que afetou a atitude deles em relação a In. Todos ficaram surpresos com o que o mais velho disse, pois
não podiam acreditar. Na escola primária, o mais velho conhecia Zhongling e estava muito próximo de um homem que usava uma aliança de casamento. Então o relacionamento deles não era tão simples. Sudan acreditava que Yue Bin deveria ter cuidado no futuro e Yin não entendeu o que estava acontecendo, mas notou que havia vindo na mesa deles. Os meninos não entenderam para onde as outras pessoas foram e o protagonista percebeu que alguma coisa estava errada. Ele achou que deveriam ir embora e muitos homens se aproximaram dos meninos, claramente de mau humor. Um deles disse que não importa se eles queriam ir embora ou não, eles tinham que pagar a bebida primeiro. O mais velho pagou a parte dele, restando 50 mil pilas, e cada um teria que pagar 10 mil. Yue Bin percebeu que aquele cara estava trabalhando como caçador de vinhos e ele não iria entrar em pânico, sabendo que era uma armadilha noturna e que os caçadores exigem que outros pagassem pela diversão, dividindo a renda depois. Às vezes as coisas não iriam bem e eles trazem amigos para resolver a situação. O prota achou estranho que o jovem estudante pudesse comprar um lugar como aquele e agora ele entendia porque Sudan se comportou assim em sua vida anterior. Ele também foi convidado para a organização, mas Bin era muito apegado a jogos de computador e não foi com um amigo naquela época. Depois, Sudan foi sozinho para a festa sem ele, e o cara voltou na manhã seguinte e não era mais o mesmo. Quando o prota estava dormindo, ele ouviu soluços e agora acha que não imaginou isso naquela noite. Sudan ficou deprimido e não falou nada sobre a noite, passou um ano só comendo macarrão instantâneo. Ele acabou no hospital com uma úlcera estomacal por causa disso. O homem feroz achou que os meninos eram da faculdade Fen e exigiu que lhe dessem dinheiro. Zi gritou que o homem era um criminoso e queria chamar a polícia. No entanto, Yue Bin disse que isso não fazia sentido porque eles tinham dois menus de preço, um abaixo e o outro alto. Mesmo que o vinho fosse falso, a garrafa era original, portanto o cara. Yue Bin entendeu que era tudo planejado e que só havia uma solução para a situação: violência. Ele sugeriu mudar o local porque estava muito cheio para o show e todos os meninos saíram pela entrada dos fundos do clube de entretenimento Tianchi para a rua. Sudan estava muito assustado, olhando em volta surpreso. Ele viu alguém saindo de uma das latas de lixo, percebendo que aquelas pessoas estavam matando os devedores. Tudo ao redor estava respingado e ele decidiu que era melhor fingir que não tinha visto nada, senão matariam ele também. Suas pernas tremiam de medo e ele não conseguia dar um passo. Zou achava o garoto patético sem entender por que um homem como ele iria gostar. Ele percebeu que nada tinha mudado, seu líder iria explicar algumas coisas para Yue Bin antes de morrer. Existem 3 grandes gangues em Fen, e a mais influente era a Lion Club, fundado pelo velho feio. Yue Bin perguntou quantos anos ele tinha e mencionou que existem pacientes idosos com doenças secundárias. Este clube possuía muitas indústrias na cidade, incluindo restaurantes, imóveis e cassinos clandestinos. Sen Yayo gerencia o clube e há rumores de que ele tinha marcas de bala nas costas, resultado de ter protegido o feio de 3 balas há 20 anos. Zui disse que alguns dos meninos, não apenas estudantes comuns, que não podem pagar grandes quantias de dinheiro. E o homem explicou que ele tinha um plano de pagamento que permitia pagar 1 ou 2 anos, mas precisava assinar no papel. Zhongling pediu que esperasse um pouco e realmente tinha dinheiro. O homem ordenou que quem pudesse pagar se aproximasse e que os outros dessem um passo para trás. Zhongling disse que o seu cartão do banco estava na bolsa e pediu 1 minuto para pegá-lo. Mas então percebeu que a bolsa não estava com ela e tinha ficado no banheiro, e ela explicou ao senhor vilão que a carteira estava no quarto e pediu que fosse buscá-la. Os meninos pensaram que todos iriam morrer porque a garota chamou o homem de vilão. E ele ficou com raiva, achando que Zhongling tinha enganado ele. Nesse momento, o assistente disse ao gerente que faltava um deles. Perceberam que o homem de óculos que estava atrás dos meninos havia desaparecido. O gerente mandou procurá-lo e Zui não ficou surpreso que Sudan tivesse desaparecido. Por fora, ele poderia ter mudado, mas por dentro ainda era o mesmo. Os homens começaram a procurar e encontraram algo. Havia um buraco na parede, perto dele estava um sapato de Sudan. Parecia que ele tinha escapado por aquela abertura que fez o gerente rir, e não esperavam que Sudan pudesse passar por ali. No entanto, aqueles sapatos eram uma isca. Na verdade, Sudan estava escondido em uma caixa próxima, e o gerente ia procurar a menina. E Sudan pensou que quando tudo se acalmasse poderia escapar, e sabia que a situação era ruim, mas estava com muito medo. E disse ao homem para não dizer que isso era apenas uma amizade de estudante, porque Sudan nunca abandonaria seu amigo. E Zui tentou discutir com o prota, dizendo que Sudan provavelmente tinha bebido vinho falso e estava agachado no banheiro. Ele presumiu que Sudan estava conversando com a mãe por videochamada em um cybercafé próximo. Isso fez o garoto perceber o quanto o menino estava errado. Ele não queria que Yue Bin pensasse que ele havia abandonado mesmo. Um dos homens achou que Yue Bin estava falando demais e jogou um taco nele, e todos ficaram surpresos com o que estava acontecendo, mas o prota manteve a calma. Ele ia contar mais alguma coisa para os homens, e o prota acreditava também que Sudan nunca abandonaria seu amigo e que estava apenas esperando seu retorno. Sudan ficou comovido com as palavras do prota, pensando que era um idiota, e chorou amargamente. Ele estava com muito medo da morte, mas as palavras do prota deram-lhe coragem e ele pulou da caixa gritando que tinha voltado. Nesse momento, havia um golpe de pau e ketchup foi derramado. Sudan começou a lembrar de acontecimentos do passado e alguém se aproximou dele, lembrando que ele tinha sido intimidado. Sudan respondeu que os seus amigos estavam apenas brincando com ele e que definitivamente voltaria. Na época, ele estava amarrado com um cadeado de bicicleta. Zui disse que quando as mãos estavam cerradas em punho, ela se tornava uma arma contra a violência. Esperava que Sudan não perdesse essa coragem. No dia seguinte, ele continuou a ser intimidado e extorquido pelos meninos de sua classe. Sudan respondeu que não tinha dinheiro porque comprou um livro sugerindo que os meninos perguntassem a outras pessoas, e um dos meninos parecia assustado, perguntando se não eram amigos. Sudan lembrou das palavras de Zui sobre as mãos fechadas serem armas contra a violência e apertou o colega, que riu dele e bateu na sua cabeça a cabeça. Ele chorou sem saber como reagir a essa violência e acreditava que as suas mãos ainda não podiam ser armas, apenas ferramentas para praticar aquilo. Zui e sua amiga passaram pela turma e viram tudo, e considerou
considerou Sudan um covarde por não conseguir enfrentar aqueles caras. Pouco depois, Zui recebeu uma carta de amor sem nome. Ela percebeu que era de Sudan e, olhando para ele com desdenho, rasgou a carta na frente dele. Zui não se importava com quem era a carta, achando que um homem que não ousava escrever o seu nome era um covarde. Ficou também muito surpresa quando Sudan saiu do esconderijo e se expôs para atacar, pensando que ele havia enlouquecido, mas ele estava decidido a enfrentar os homens. Sudan gritou para Yue Bin ficar atrás dele e, se os homens quisessem lutar, deveriam começar por ele. O prota veio com Sudan para fortalecer a amizade deles e tomou uma atitude que nunca tinha tomado antes. Ele acreditava que Sudan precisava descansar, então deu um golpe no pescoço dele para fazê-lo cair. Ele pediu a Zhong Ling que levasse Sudan ao hospital e a mesma estava preocupada com o prota, mas ele estava determinado. Rasgou sua camisa, mandando os homens o deixarem resolver o problema. As meninas levaram Sudan para o hospital enquanto Zhong Ling observava os músculos do protagonista brilhando sob o luar, preocupada com ele, mesmo sabendo que ele praticava artes marciais. Ela começou a salivar de nervoso, ficando envergonhada a perceber como o protagonista tinha melhorado. Um dos homens gritou para ele parar, mas Yin não ouviu e, num piscar de olhos, deu um soco no rosto do homem, que desmaiou na hora e foi arremessado para longe. Outro homem tentou atacar o prota por trás, mas ele se virou rápido e pulou, evitando o golpe. Em seguida, acertou o homem na mandíbula, arrancando vários dentes, e depois deu um chute no estômago dele, mandando ele para longe. Todos os oponentes estavam derrotados e Zhong Ling colocou Sudan na ambulância e ia voltar correndo para Yue Bin, esperando que ele estivesse bem. Ela correu o mais rápido que pôde, desesperada e chorando, esperando que o protagonista estivesse bem, e quando chegou ao local do incidente, ouviu gritos altos e, no quintal do clube, viu o prota ileso com os corpos dos inimigos derrotados e espalhados ao redor. Ele parecia ameaçador, mas disse que eles haviam sido atacados e que ele era um praticante forte chamado Sen. Ele perguntou se a pequena dançarina estava com eles e pediu para derrotarem. Yin percebeu que alguém estava falando e suspeitou onde esta pessoa estava escondida. Sen ouviu gritos pelo telefone indicando que alguém estava lidando com outro cara. Como recompensa, acrescentou mais 50 mil no valor. E Dan respondeu que iria verificar, mas disse para não esquecer que, para ela, um homem era apenas um companheiro. E nesse momento, alguém bateu na porta que dava para o pátio. Um menino loiro estava do outro lado e o protagonista abriu a porta de repente, quase fazendo o menino cair. Ele pensou que era o mais velho, mas ficou surpreso ao perceber que não era. E Yue Bin disse para o menino tirar a camisa, ameaçando espalhar uma foto dele sendo espancado na internet se não fizesse. Os gritos do garoto foram ouvidos, indicando que o protagonista também havia batido nele. E Yin pegou a mão de Zhong Ling enquanto estavam prestes a sair, mas o homem acordou com uma faca na mão, pronto para atacar o prota. Naquele momento, alguém se aproximou rapidamente do homem que nem teve tempo de perceber. Zhong Ling queria que ela e Yue Bin finalmente ficassem sozinhos, e o prota percebeu sem entender o que aconteceu, pegou Zhong Ling nos braços, deixando ela sem graça. Ele explicou que ela era muito lenta e pediu para ficar firme. Gritos altos foram ouvidos no quintal do clube e Dan, que já havia chegado, ficou surpreso ao ver 6 lutadores experientes derrotados por uma única pessoa. Ela ouviu alguém pedindo socorro e ao verificar viu que era o mesmo cara com quem ela lidou. Yin o jogou contra a parede, o gerente notou e disse que Yin havia batido neles e que não poderia ir longe. Os homens acreditavam que não poderia perdoar o protagonista e queriam que Dan se vingasse, mas ela era boxeadora e não uma submissa de Sen. O gerente deu 2 cupons de comida para ela e disse que Yue Bin estava muito bravo. Na Universidade de Línguas, Fan Zhong Ling ligou para o hospital para saber como Sudan estava. Disseram que ele estava bem e apenas precisava descansar. Zhong Ling explicou isso para o protagonista enquanto chegava ao dormitório feminino. E Yin disse que a porta principal já estava fechada e lembrou que a entrada do dormitório fechava à meia-noite. Sugeriu que poderiam ficar em um hotel, que deixou Yin imediatamente envergonhado. Yue Bin achou a situação muito parecida com romances clichês e ficou feliz em passar a noite com a garota, pois não tinha dinheiro para pagar um quarto de hotel. A única opção era ficar no parque Tuan e Zhong Ling notou que o cenário ali era lindo naquela noite. Eles se sentaram em um banco e conversaram bastante, recuperando o tempo perdido em 4 anos. Zhong Ling notou que o protagonista havia mudado muito, ficando mais alto e moreno, e parecia mais maduro também. Quando Yue Bin falava sobre as artes marciais, ele parecia tão feliz quanto quando era criança. Yue Bin sorriu para a garota e disse seu nome, olhando atentamente para ela. Zhong Ling ficou envergonhado com as suas próprias palavras, mas expressou tudo o que pensava. Yin disse que queria abrir um salão de artes marciais no futuro e aceitar alunos. Yue Bin sabia que sob aquele céu estrelado havia muitas escolas brilhantes e sonhava em criar a arte marcial mais forte que o seu professor já viu. O professor ouviu essas palavras e ficou surpreso com a determinação do seu aluno. E Zhong Ling percebeu que ainda não tinha os dados de contato do protagonista e assim trocaram o número de telefones e o prota deu o dele para a garota. Zhong Ling perguntou se ela tinha medo de mostrar os seus chats e tentou encontrar um aplicativo de comunicação no telefone de Yin. Nesse momento viu uma conversa onde ele mencionava que a atriz do filme se parecia com ela. Ela ficou surpresa ao ser mencionada e ao ver que falava sobre a heroína do filme. Embora a atriz não tivesse muita semelhança além da cor de cabelo e da altura, Zhong Ling achou que uma obra de arte não deveria ser aliviada superficialmente. Talvez Yue Bin pensasse que elas eram parecidas. Ela afastou esses pensamentos quando uma árvore quebrou e ela tentou fingir que nada havia acontecido, mantendo sua imagem de garota inocente, estúpida e doce intacta. Ning não sabia o que sentir e ela queria mostrar as suas habilidades de atuação, então perguntou como alguém poderia assistir a filmes tão estranhos e imaginá-la como a heroína. Yue Bin disse que iria explicar tudo, mas ela ficou firme e deu aula de educação moral até de manhã. 2 pessoas conversavam perto dela, uma das meninas comprou 2 xícaras de chá com leite e parecia que elas conheciam Zhong Ling. Uma das garotas estava nervosa porque ela ainda não havia chegado e ficou feliz ao vê-la chegar. A outra ficou tão surpresa que os seus óculos caíram. Essa garota pagou pelo chá e começou a contar que estava preocupada e não se importaria se algo tivesse acontecido com ela. A garota perguntou quem era o garoto ao lado de Zhong Ling, que já que estava irritada por eles terem
passado a noite junto. Ela não sabia se deveria ficar brava com a irmã e descobriu que a garota era a modelo Jim Kyer e uma multidão de fãs que correu em sua direção. Yuebin pensou que ela parecia uma celebridade e tentaram sair da universidade o mais rápido possível, e ela gritou para Zhonglin parar e esperar por ela. Zhong iria se aproximar da modelo, mas toda a multidão de fãs correu atrás dela. Os meninos finalmente conseguiram escapar ofegantes. Yin e Zhonglin correram para o telhado acreditando que os fãs não encontrariam ali. Jin Kei e a sua amiga também fugiram para o telhado e ela achava que ser uma celebridade era um verdadeiro pé no saco. Yuebin a reconheceu como a pessoa que investigava todos os outros a intimidar Zhonglin. Ela disse para Yin ficar longe de sua linda irmã porque ele não era digno dela, e Zhonglin pediu desculpas ao protagonista pela impertinência de sua irmã e por dizer coisas desagradáveis. Ela gritou para o prota não tocar em sua irmã e não queria ser incomodado por ela, pois já era adulto. Zhonglin explicou que a família Jin Kei a acolheu, por isso tem sobrenome diferente. Outras crianças a intimidavam por acharem que ela era órfã, e quando o protagonista era criança, ele não se interessava por essas coisas, mas agora queria conhecer a história de Zhonglin. Ela disse que não conhece seus pais biológicos porque seus pais adotivos não falam sobre isso, e Zhonglin queria ser reconhecida como uma celebridade. O prota finalmente entendeu por que ela queria se tornar uma estrela famosa. Se ele soubesse disso antes, poderia ter impedido a tragédia. No entanto, ele não queria interferir na vida pessoal dela. O treinamento militar começou e o protagonista precisava se aproximar do primeiro prédio às 9 horas. O tempo estava bom e todos estavam se reunindo no campus. Dan, que havia chegado à universidade, pensou que se não tivesse decidido lutar, teria estudado ali. Ela pediu desculpas ao professor Shaolin por não atender as expectativas dele e tinha o objetivo de encontrar o prota. Tudo que sabia era que estava muito escuro. O menino africano passou por ela e ela achou que ele se encaixava na descrição. Dan perguntou se ele era Yuebin, mas ele não sabia chinês e sorriu para ela em inglês. Enquanto isso, no clube Tianxi, Yuebin, que era o príncipe de um reino, pediu para ser libertado em troca de dinheiro. O gerente deu a Dan cupons de comida para um restaurante de elite e ela ficou muito feliz. Enquanto isso, o treinamento militar acontecia em Feijiao, na região militar de Luzan. Sudan e os outros meninos chegaram lá e viram tanques de verdade. Sudan, fã de tecnologia, ficou impressionado e interessado no equipamento militar. Yuebin reconheceu dois outros participantes dos jogos na sala ao lado e um deles era Yugan, o segundo do comando de sua companhia, apelidado de Sr. Fixo, e o outro era Zangman, muito forte desde que nasceu, apesar de ter apenas 16 anos. Yuebin ficou feliz em vê-los e correu para abraçá-los, mas a expressão estranha de Yin fez os meninos entenderem mal e um deles começou a chorar achando que o prota não era bom. Depois, uma preparação rigorosa chegou. Todos os meninos fizeram fila e após um mês de treino, os atributos físicos de Yin melhoraram. Zhonglin veio visitar o prota e o chamou surpresa com a mudança dele. Ela ficou muito impressionada pensando que poderia morrer de tanto amores. Yuebin se bronzeou muito durante a série e parecia ter desenvolvido anticorpos contra os raios UVs. Após o treinamento militar, o prota recebeu uma ligação do seu pai, que não fazia isso há muito tempo. O pai dele pediu para ouvir a quão barulhenta estava a cidade. Yuebin percebeu que era só o vento e o pai estava no prédio comercial mais alto da cidade. A tia Jin queria apresentá-lo a uma boa menina e se Yin recusasse, o seu pai o chantagearia. Yin disse que não tinha dinheiro e só falaria se o pai deixasse dinheiro para ele. O pai fingiu que o seu número estava fora de cobertura, mas o prota entendeu tudo e percebeu também que pedir dinheiro ao pai era inútil. Ele precisava encontrar uma solução por conta própria. Enquanto isso, na escola secundária privada Maon, a professora mandou os alunos fazerem alguns alongamentos depois das aulas de educação física. Uma garotinha correu em sua direção tímida por mostrar um desenho que representava ela e a professora. Gu adorou o desenho e elogiou a menina, dizendo que ela poderia se tornar uma artista no futuro, e a garota ficou radiante, prometendo que cantaria sim. De repente, uma bola de futebol voou em direção à professora Gu, que reagiu rapidamente, mas exagerou na força e deixou um grande buraco na bola. Um pai e seu filho se aproximaram de imediato. O homem começou a gritar dizendo que a bola era cara e queria reclamar com uns superiores. Alguns professores não tratavam bem a professora Gu porque ela só tinha ensino médio. Logo depois, a vice-diretora ligou para a professora para falar sobre o incidente. Ela ficou tensa sabendo que seria uma conversa desagradável. Havia rumores de que ela conseguiu um emprego graças à vice-diretora, o que causava ciúmes entre os demais professores. Nesse instante, Yuebin se aproximou das meninas perguntando pela professora Gu, que foi até a sala do diretor. Ele sorriu e agradeceu aos outros professores pela informação, e um deles achou engraçado mandá-lo para a sala do vice-diretor. Encaminhou pelo corredor e encontrou a sala do vice-diretor, onde é que ele ouviu gritos. O vice-diretor estava reclamando com a professora por ter insultado os pais de um aluno. Ele disse que os pais são patronos da escola e até o diretor deve respeitá-los. O vice-diretor recebeu uma ligação ordenando que admitisse a professora Gu, mas disse que se ela aceitasse uma oferta, ninguém tocaria nela. Sugeriu que ela fosse jantar com ele e levasse um vinho caro, além de se sentar ao seu lado. A professora recusou, dizendo que estava ocupada, mas o vice-diretor gritou, lembrando que ela conseguiu o emprego graças a ele e que não teria futuro sem a sua ajuda. O vice-diretor mencionou que o irmão mais novo da professora já estava preso e que ela deveria pensar nele, e ele sabia que ela participava de lutas clandestinas para ganhar dinheiro, o que era contra as regras da escola. Enquanto ela obedecesse, ninguém saberia sobre o seu trabalho extra, e se ofereceu para cobrir todas as suas despesas, mas se ela não aceitasse, perderia seu emprego. Nesse momento, alguém tentou socar o vice-diretor e era Yuebin, que quase acertou o homem, avisando que se o seu soco o atingisse, ele perderia vários dentes, e o vice-diretor, até assustado, ficou quase desmaiando.
O prota mandou a professora ir com ele e ela nem entendeu quem era aquele cara, mas percebeu que era o garoto que queriam apresentar ela. Na verdade, Yue Bin não era o primeiro garoto que tentara apresentar ela, mas todos os outros tinham fugido com ele, provavelmente do irmão preso, e o protagonista ordenou que não levassem esse encontro a sério. A professora não estava planejando procurar um namorado e os meninos tinham seus próprios assuntos para resolver, mas a menina agradeceu ao protagonista quando ele estava saindo. Yue Bin era o único aluno da professora Gu há muito tempo, então ele pediu para ela se tornar a sua aluna. Ele a convidou para um restaurante de chá, dizendo que fazia uma ótima omelete lá, e a professora queria recusar, mas a sua boca começou a salivar, e no final obedeceu. Eles foram ao famoso restaurante de chá ao estilo de Hong Kong, e Yue Bin finalmente entendeu por que os homens fugiam da professora. Era porque tinham medo de se arruinar. No restaurante, ela estava satisfeita comendo várias tigelas de macarrão, algo que não fazia muito tempo. O prota perguntou se ela estava familiarizada com o Wushu, a arte marcial nacional da China. A professora nem sabia o que era e perguntou se poderia comer. Yue Bin explicou que o Wushu foi criado para fortalecer o país e o exército. E Gu não entendia muito de artes marciais, mas confiava em seus instintos de combate reais. A professora estava de olho em um bolo na mesa ao lado e o protagonista perguntou se ela queria, mas ela recusou, embora sua boca estivesse salivando de novo. E impediu o bolo para ela e a professora ficou muito feliz, dizendo que estava muito delicioso. E o prota sabia que ao voltar para a universidade estaria sem grana. Disse que ela tinha um grande talento para as artes marciais e queria aceitá-la como aluna. E a professora perguntou qual era o nível de combate do menino. Baseado nas conquistas de lutadores da vida passada, ele era um lutador de nível municipal, mas agora o cara não estava oficialmente registrado, portanto não lutou. A professora ia pensar na proposta do protagonista, mas não podia prometer nada a ele, já que ela era uma lutadora de nível naquela noite. Yue Bin foi até a Terra Proibida das 7 Formas para discutir tudo. Mestre Crane ficou chateado porque In não conseguiu convencê-la a se tornar a lutadora de nível. A aluna iria treinar a noite toda e o protagonista acreditava que era difícil encontrar bons alunos, mas ela com certeza iria encontrar alunos na próxima vez. O professor queria que ela fosse sua aluna, mas o prota não entendeu por que foi assim, e a professora se virou e foi embora. In gritou pedindo para ela esperar e o professor se virou, olhando para In, e perguntou o que tinha acontecido, ao que o prota prometeu que a garota definitivamente se tornaria sua aluna, e ele concordou que Yue Bin faria isso, em troca de ensiná-lo a mandar as pessoas de F. Enquanto isso, na Terra Proibida das 7 Formas, os meninos ainda discutiam. O professor estava bravo porque Yue Bin queria aprender a matar, mas ele não iria ensiná-lo. O professor sabia que o prota se considerava forte e queria aprender a matar, mas as suas habilidades estavam além das capacidades humanas. Mesmo os corpos mais fortes não podem superar e nem suportar tal fato. Uma vez ele próprio perdeu e In ficou surpreso ao ver alguém mais forte que o mestre. O mestre explicou que este homem já devia estar morto. Era um samurai que monitorava a invasão. O método das tropas do continente para matar o mestre falhou graças a ele, e o protagonista tinha ouvido falar da famosa seita Kendo no Japão, e ficou surpreso que o mestre Crane perdeu para essa pessoa. Ben notou que o mestre suspirava toda vez que mencionava isso e começou a se comportar de uma maneira estranha. Parecia que o mestre não conseguia superar esse nó do destino e reencarnar, então ele só existia ali. Lembrou que o protagonista ainda não tinha recebido o presente do novato e deu a ele um mapa do tesouro. Não era muito bem desenhado e o protagonista ficou surpreso. Esse mapa foi desenhado por um mestre. Ele imediatamente começou a elogiar, dizendo que era uma verdadeira obra-prima, e o mestre disse para o prota não falar. Ele acreditava que precisava estudar a literatura e não só artes marciais. Praticar nas terras proibidas das 7 formas consome muita energia. Sem dinheiro, o protagonista morreria de fome e o mestre disse que havia uma árvore perto da parede oeste com um baú de tesouro enterrado próximo a ela. A árvore sempre florescia com pétalas de rosa e o protagonista pensou que era isso, e ele deveria estar no centro da cidade. De repente, o menino se lembrou do parque. Tu Shen nunca tinha pensado por que o parque se chamava assim e de repente ele entendeu tudo. O garoto lembrou que no parque só tem uma árvore que floresce com pétalas rosas e era a árvore do amor da Universidade de Línguas Fang. O menino foi em direção a ela e Zhongli estava conversando com Sudan naquele momento. O menino sugeriu que eles fossem para um lugar bom. Suda sabia que se um homem e uma mulher passassem a noite debaixo da árvore do amor, passariam em todas as provas no final do semestre. Ele acreditava que a garota com certeza se apaixonaria por ele, agora que esta lenda sobre os amantes era real. Zone ouviu dizer que esse lugar era bastante popular porque tinha um cadáver enterrado lá, e o cara achou que eram boatos, e as crianças concordaram que isso era apenas uma lenda do campus e que era impossível enterrar um corpo debaixo da árvore do amor. Quando os meninos chegaram à árvore, viram um homem aterrorizante e seus olhos brilhavam. Os dois estavam suando frio de tanto medo e ficaram apavorados e acabaram fugindo, pensando que alguém realmente estava enterrando um corpo. Mas era o protagonista que estava tentando encontrar o tesouro, e esses gritos pareceram estranhos para ele, e o prota finalmente desenterrou o baú e decidiu passar a noite em um hotel. Ele pensou que essa caixa estava enterrada há mais de 100 anos, e era um milagre que ninguém tivesse levado. O menino abriu a gaveta e encontrou vasos de porcelana e se perguntou onde é que o mestre conseguira essas coisas. Primeiro, ele precisava determinar o valor delas, e achou que era melhor não supervalorizar. No dia seguinte, o sol estava brilhando e o tempo estava bom, e o protagonista foi até a loja de antiguidades mais próxima para determinar o valor dos itens. Ele ouviu os transeuntes falando sobre um programa de TV de artes marciais que estava sendo filmado nas proximidades. O prota ficou atraído pelas conversas, mas ele tinha coisas valiosas com ele, e de repente, todos os transeuntes correram para assistir ao show porque o descendente do rei Cisne estava filmando ali. O prota tinha ouvido falar desse homem e não conseguia acreditar que isso fosse possível. E o Yue Bin decidiu dar uma olhada no show e ficou no meio da multidão de espectadores, e o apresentador anunciou que o novo convidado havia chegado ao programa. Um carro chegou ao local das filmagens e era o diretor da escola de artes marciais, descendente de Qin Suan, ou Senhor do Zen. Há muito tempo, a região de Fen era um território descontrolado dominado pela anarquia. Um dia, o jovem mestre apareceu e foi recebido por 3 mastins furiosos.
criminosos. Os cães eram aterrorizantes e os 3 criminosos mais perigosos da área. Seus olhos estavam vermelhos como sangue e os matins malvados andavam em grupos e atacavam as pessoas. Eles eram maus aos olhos dos residentes, e quando o mestre viu esses matins, ele colocou as mãos pelas costas e disse calmamente que hoje queria dar uma lição nesses animais malvados. O professor bateu no ar com a palma da mão e suas roupas começaram a se mover. Naquele momento, o ar ficou escaldante, e de repente o relâmpago apareceu ao céu. Os 3 matins ficaram com tanto medo que se viraram e fugiram. E o mestre os levou para sua mansão e um dos espectadores sabia que a força física de 3 matins era igual a de um tigre. Todos pensavam que se há 10 anos o mestre G ia conseguir derrotar um tigre, agora ele podia derrotar mais de 2 ao mesmo tempo. O apresentador chegou cheio de empolgação e mandou a real. Iam escolher alguém da plateia para sentir na pele o poder do Mestre Gui. A galera foi ao delírio. Todo mundo levantou a mão gritando que queria ser o escolhido. No meio daquele mar de gente, o mestre acabou escolhendo um cara altíssimo, com um físico de dar inveja. A plateia inteira pensou a mesma coisa, dizendo que aquele ali provavelmente era casca grossa, mas ainda estava no começo da jornada. O professor Gui reparou logo no porte do garoto e se virou para uma outra pessoa com um certo respeito na voz, dizendo que era uma honra estar ali perante ela. O professor ainda curtiu o jeito humilde dele e o mestre então avisou que iria usar só 1/10 da sua força, e era para mostrar que, mesmo pegando leve, ainda iria mandar muito bem. Com um gesto rápido da mão, ele cruzou os dedos e se preparou. Do nada, mandou um golpe certeiro na barriga do garoto. De fora, o impacto pareceu monstruoso. O cara deu passos para trás, agarrou a barriga com força e se encolheu todo de dor, quase caindo ao chão. Ele se dobrou, cambaleando, mas conseguiu ficar de pé. Por pouco, aquilo ali foi o suficiente para o mestre mostrar a sua atuação. Gui então parabenizou o garoto e pagou ele por participar da encenação, mas dava para notar no olhar do menino que aquilo ali não seria o fim não. Num piscar de olhos, o mestre Gui mandou o outro soco, agora bem mais brutal. O cara voou pro lado como se tivesse levado uma voadora invisível, e era a famosa técnica punho de tigre em 7 formas. A galera foi ao delírio de novo, todo mundo achando que o mestre Gui tinha quebrado o cara de verdade, rapaziada, tinha arrebentado ele. Alguém já ia gritar para chamar uma ambulância quando Evin sacou que aquilo tudo era fake Neri, e o cara tava claramente fingindo, era um baita de um ator. Foi aí que o mestre entrou na conversa explicando que Jinsei usava o punho, mas de um jeito diferente dos 4 métodos tradicionais de treinamento. Evin não entendeu bulhufas e ficava se perguntando por que aquilo importava e que história esfarrapada era essa. Porém completou dizendo que aquilo era a arte de atuar e muitos aprendizes iam para as ruas e apresentavam artes marciais como se fossem apenas performances teatrais. Ninguém sabia como tinha aprendido o punho Win, mas era importante segui-lo e também descobrir todos os seus segredos. Enquanto isso, o mestre Gui planejava esperar alguns dias antes de fazer a sua próxima exibição. Isso iria fazer com que a reputação dele subisse ainda mais. Evin se aproximou por trás, rapaziada, do mestre Gui, chamando ele de In, e disse todo animado que também curtia o Ozu e queria trocar algumas experiências de combate. Mas o mestre virou na hora, respondendo com a cara fechada que não trocava experiências com pessoas desconhecidas, e deu pra ver que ele tava pistola com o coitado do cara. Aí, pra tentar assustar o maluco ainda, soltou 3 mastins gigantes que ele mantinha em casa, e a ideia era botar medo no mesmo, já que aqueles cães poderiam despedaçar qualquer pessoa viva. Dentro da jaula, veio o rugido dos bichos e os olhos deles brilhavam, mas quando saíram, não tinha nada de agressividade não, rapaziada. Eram 3 cães super na moralzinha, quase que carinhosos. Evin ficou chocado, aqueles cães 3 mastins lendários não pareciam com o que ele tinha ouvido falar, e ficou sem saber se ele ria ou se chorava da situação. O clima ficou tenso e 10 minutos depois, Evin decidiu mostrar também que tinha habilidades. Entrou em posição de luta e acabou aceitando a derrota. O mestre Gui então contou que tinha comprado o punho da forma de 7 há uns 10 anos no mercado de antiguidades. Evin, com uma ideia surgindo na mente, perguntou se ele manjava de antiguidades porque tinha uma parada que ele queria vender. O homem deu uma olhada nos vasos e falou com aquele ar de quem entendia tudo. Se aquilo fosse verdadeiro, estaria então valendo os 3 milhões fácil. Evin ficou em choque, pois com essa grana dava para abrir a própria escola de artes marciais, e era um sonho distante que de repente parecia bem próximo. O mestre Gui disse que iria colocar o vaso num leilão e ainda garantiu que conseguiria vendê-lo por um preço daqueles, mas por trás disso tudo, o mestre tinha outros planos já, queria passar a perna no prota, tadinho. Então os meninos seguiram até a loja de penhores de Yufen, e lá tava um dia ensolarado pra caramba. Aquela era sem dúvida a maior loja de penhores da cidade de Fen, e era lá que iam mostrar a tal garrafa de porcelana.
No bairro, essa loja era famosíssima, uma das melhores, e o dono, bom, era um cara de peso. Quando Ivan entrou, deu de cara de novo com o terceiro mestrezinho. O garoto achava que ele e o mestre estavam conectados pelo destino, e então eles e os outros foram até a sala de fiscalização. Lá pediram que aguardasse um minutinho, um tantinho ali, porque o resultado do exame já havia saído. O vendedor daquela loja de penhores era um velho conhecido do mestre Gui, que já tinha um plano em mente: forçar o cara a comprar uma garrafa por um valor bem abaixo do normal. O comerciante olhou para Ivan com aquele olhar de quem achava que já havia entendido tudo e pensou que ele era só mais um estudante universitário qualquer, sem chance de competir também com alguém que era experiente como ele. Foi nesse clima que o comerciante Yu Fen apareceu falando que, de acordo com o exame, o resultado já estava definido. Com um sorriso malandro, ele soltou que a peça era uma falsificação muito bem feita e que o preço dela era de 200 mil pilas. O mestre Gui ficou sem reação, afinal, como ela poderia ser falsa? Aquilo parecia muito suspeito e ele simplesmente não conseguiu acreditar, rapaziada. Aquela historinha ali era pra boi dormir e ele sabia. Só que cerca de 15 minutos antes, o dono da loja tinha ido até Seni e contado que alguém tinha levado uma peça de porcelana para avaliar. Na cabeça dele era só mais um dia comum, mas logo explicaram que o cara tinha entregue um vaso de cristal oficial da mini dinastia, avaliado em 5 milhões. Seni ficou bolado na hora, aquilo não poderia ser mera coincidência, tinha alguém poderoso por trás daquele jovem. Apesar de Mestre Gui estar envolvido, disseram claramente que ele era só um amigo que estava apenas representando o garoto. Seni, no então, não caiu nessa, achava que Gui era um farsante e na visão dele as artes marciais tradicionais eram pra lá de ultrapassadas, fracas, perto das técnicas modernas nem chegava perto, e ele nem via Gui como um rival de verdade. Mesmo assim se manteve firme, só pagaria 200 mil pelo vaso e nada mais. Ele até duvidou se aquela era a mesma loja de penhores de Yun Fen e chegou a exigir que devolvessem o vaso porque não queria mais vender não. Mas o comerciante explicou que todas as lojas de penhores da região eram parceiras e estratégicas. Se não vendesse ali, também não iria conseguir vender em lugar nenhum. Que cara sacana. Enquanto isso, lá na lendária Terra das Sete Formas, as coisas estavam pegando fogo, diga-se de passagem. Dias antes, o mestre Gui percebeu que era hora de Ivan iniciar um novo nível de prática. Disse que a sua técnica era tipo a velocidade da luz, rápida, precisa e quase que invisível e invencível. Decidiu que era hora de mostrar a técnica do guindaste branco com as asas abertas, e no instante que começou a demonstrar, o mestre Gui mudou por completo, rapaziada, assumindo uma outra forma e ainda soltou um grito pra lá de estrondoso, quase que animal. Ivan e o comerciante ouviram aquele som e era um grito de Gui. Ninguém ali entendeu o que estava acontecendo e tudo rolou tão rápido que parecia cena de filme. Ian fechou a mão com tanta força que ela tremia e, bom, o ketchup escorria entre os dedos e, sem pensar duas vezes, ele mandou um soco violento bem no estômago do comerciante, que voou longe, rapaziada. Também o cara é safado. O cara apagou na hora e a poeira subiu em volta da mesa. O mestre Gui ficou atônito, ele não fazia ideia do que tinha acabado de rolar, mas reconheceu aquele golpe e chegou até a pensar que Ivan era algum tipo de santo, porque só alguém com um dom absurdo poderia fazer uma coisa daquelas. O clima ficou tenso de novo e Seni não estava sozinho. E logo ficou claro, ele estava cercado por vários aliados e era um cara de aparência intimidadora. Todos com cara de poucos amigos. Ivan olhou em volta e percebeu que tinha mais gente ali do que dava para contar nas mãos. Mas ainda assim ele sentia que não precisava ter medo, o número não deixava ele abalado. Enquanto isso, Ian ia em direção ao banheiro, pois para ele, aquele caminho parecia interminável. A professora explicou que isso acontecia porque o corpo dele estava numa situação crítica. Mesmo assim, cambaleando, pensava consigo mesmo que esta era a verdadeira essência da sua técnica. Em desespero, teve até a ideia de fugir pulando pela janela, mas quando olhou em volta, não tinha janela no banheiro. Pasmem. Ivan descobriu que poderia usar uma habilidade de transportar pescadores para o mundo real. Enquanto isso, o mestre Gui podia permanecer ali por cerca de mais ou menos meia hora do lado de fora, e os guardas começaram a achar estranho o tempo que o cara estava no banheiro, achando que ele poderia estar com prisão de ventre, caganeira, diarreia e aí vai. Mas então a porta do banheiro se abriu e as duas silhuetas apareceram. Nesse instante, o mestre Gui bateu as asas com força, liberando uma energia absurda que tomou conta do mero ambiente. Os guardas ficaram sem entender bolhufas enquanto os brulas gritavam apavorados. Foi aí que tudo desandou. A multidão inteira de homens saiu voando, com ketchup escorrendo, pingando no chão, tava uma baderna toda. Do outro lado, Seni ligou para o pai contando tudo sobre o vaso e os especialistas confirmaram que ele era real. O pai, que manjava muito de antiguidades, foi até o lugar ver com seus próprios olhos, só que antes que pudessem fazer qualquer coisa, uma explosão rolou e a parede ao lado deles quebrou por completo e um homem foi lançado pelo corredor como se fosse cocô. Seni olhou e reconheceu, era o próprio guarda-costas dele e ainda ficou sem reação. A parede estava em ruínas e tinha um buraco gigantesco. O terceiro mestre que estava ali com eles não teve coragem de cruzar aquele vão e Seni olhou para o pai falando que precisava correr de verdade. Ele mesmo iria chamar reforços. Lá no fundo da destruição, uma luz surgiu e eles sentiram como se estivessem
estivessem andando por um túnel, até que no fim daquele túnel se depararam com uma cena, diga-se de passagem, rapaziadinha, era surreal. Um negócio branco, de pé, de verdade, com a cabeça erguida. Lá ele, Sunny e o pai ficaram em choque e nunca tinham visto nada igual em todas as suas vidas. Os dois não conseguiam acreditar que uma única pessoa tinha derrubado todos aqueles guarda-costas e olha que eram caras extremamente potentes e fortões, rapaziada. Foi aí que o terceiro mestre sacou, aquele era um verdadeiro mestre de artes marciais tradicionais, e aí sim ele ficou com medo. Enquanto isso, a noite caiu, no céu uma lua cheia gigante estava brilhando e a verdade era que Even conseguiu vender o vaso por 5 milhões. Mesmo assim, parecia que iria deixar os vilões escaparem impune não, rapaziada. O pai de Sunny olhou sério para o filho pedindo que ele contasse a verdade antes de morrer. Sunny respondeu que se aquele mestre pisasse de novo no território dele, ia ser o fim de uma vez. Desta vez ele mesmo iria derrotar o homem, porque da última, o mestre tinha caído na lama bem na frente dele e isso feriu seu orgulho. E naquela noite, o mestre andou pela cidade, observando tudo ao redor com um olhar de admiração. Tava encantado com a beleza do que via e enquanto caminhavam, ele começou a conversar com Yin, dizendo que tinha mudado muito desde que chegou à China. O mestre acreditava que o protagonista tinha nascido numa época pra lá de incrível e então pediu que ele fizesse uma promessa, protegesse o país. Yin olhou nos olhos do mestre e prometeu, dizendo que com certeza ele iria fazer isso. Mas o tempo de Gui estava acabando e ele começou a desaparecer aos poucos, envolvido por uma luz branca e suave. Mesmo assim, Even estava decidido, ele faria as artes marciais florescerem de novo naquele país com toda a pompa. Agora com 5 milhões nas mãos e os preços dos imóveis lá embaixo, Even tinha um plano, ele iria comprar uma vila e abrir o seu próprio salão de artes marciais. Na maior cidade da região, o preço médio de uma casa era só 4 mil por metro quadrado, e a área que mais estava bombando era o Kanluksan, cheia de paisagens lindas, lagos tranquilos e um verdadeiro tesouro escondido. Com 5 milhões de pila no bolsinho, o protagonista sabia que quase dava para comprar uma casa ali. Foi então que ele chegou numa empresa de imóveis famosíssima e pediu para ver o empreendimento em estilo chinês. O corretor de imóveis, malandro, tentou meter um golpe dizendo que a casa custava exatamente os 5 milhões de pilinha que ele tinha ali, ó que absurdo. E não caiu nessa, achou o preço alto demais e falou que oferecia 4 milhões e meio no máximo, e o corretor até ficou surpreso com o conhecimento dele. Caso contrário, ele meteria o pé dali sem mais nem menos. Ele deu o ultimato e 20 minutos depois o negócio havia sido fechado. Even e o proprietário chegaram a um acordo, o corretor aliviado disse que o certificado já estava sendo preparado. A compra da casa poderia ser concluída em 3 dias e Even de repente sentiu como se estivesse sonhando, ele estava realmente comprando uma casa. Não segurou a emoção e chorou de felicidade, pois aos 18 anos de idade já tinha grana para conquistar algo tão grande. No fundo, ele queria muito levar o pai com ele agora, porque se tivesse sozinho com certeza estaria morrendo de medo. Mas não ia recuar e ele estava decidido em abrir o seu próprio salão de artes marciais, virando assim um grande professor. Foi quando o celular tocou e alguém ligou para ele perguntando o que é que ele estava fazendo ali. A voz era familiar e Yin virou para olhar e era Zonglin, e ao lado dela um garoto alto. Assim que viu o rosto dele, Yin reconheceu na hora, era Yu Yao. Na vida passada de Yin, esse cara foi o responsável por quebrar o seu braço e ainda tentar afastá-lo de Zonglin. Um verdadeiro trauma aconteceu, mas agora não era hora de brigar e ele se controlou, rapaziadinho, fazendo cara de paisagem, sabe? Ó, eu sou seu amiguinho aqui, cara, eu sou do Alinho. Ele se apresentou e Yu Yao também se apresentou em seguida, dizendo que era um estudante universitário e que já tinha ouvido falar muito sobre Yin, porque Zonglin falava bastante dele e isso deixou ele felizão, né? Pegando ele de surpresa. Yin não esperava que ainda ocupasse um espaço nos pensamentos dela. Yao, todo cheio de si, disse que era presidente do conselho estudantil e que se Yin tivesse qualquer problema poderia contar com ele. Até se ofereceu para dar umas aulas, dizendo que estava praticando taekwondo e mostrava algumas técnicas, estendendo a mão com um aperto amigável. Yin aceitou o gesto, mas sem segurar demais, só que a força dele era naturalmente absurda e Yao sentiu na hora, parecia que tinha apertado uma pedra. Quando soltou a mão, estava vermelha e inchada e o garoto gritou de dor. Yin disfarçou perguntando se estava tudo bem, dizendo que foi sem querer que apertou a mão dele inconscientemente, mas a mensagem estava dada. Yao entendeu que o protagonista era bem mais forte do que aparentava e, bom, tinha subestimado ele de uma forma horrível. Errou feio, errou rude. Zonglin ficou visivelmente chateada com a situação, perguntando por que Yin estava intimidando Yu Yao. Even respondeu com ironia, pedindo desculpas por ter machucado o namorado dela, mas a garota foi rápida, dizendo que Yao não era o seu namorado, era só um amigo da família. Eles comentaram que iriam para o centro da cidade e, em meio de propósito, puxou o assunto só para tentar extrair mais informações de Zonglin. Yu Yao percebeu que ela falava com Yin de um jeito muito mais íntimo do que com ele e isso deixou o cara incomodado, ciumento pra caramba também, né, rapaziada? Zonglin explicou que eles estavam indo para uma luta de boxe e Yin achou curioso, perguntando mais. Ela contou que era o famoso boxe underground dos Tigers e que atualmente Finn estava em terceiro lugar, dizendo que nos últimos meses uma nova
nova estrela havia surgido nesse circuito. Zhong Lin sugeriu que Yevin fosse com eles e o mesmo topou. Chegando lá, no lugar da luta, o aluguel do Tiger, subiram para o segundo andar, onde ficavam o pódio com a melhor vista do ringue. E claro, esse lugar já estava reservado para Yu Yao, e ele era filho de Wu Shen, uma figura ligeiramente importante, e a secretária ficou surpresa com a presença do mesmo ali. Quando soube que Yu Yao era o aluno da Universidade Estadual de Línguas Mundiais, pediu para que cuidassem bem do futuro dele. Mas dava pra ver que o garoto estava incomodado com alguma coisa. Ele limpou a garganta, mandando um parece até que ia dizer algo, mas se limitou a informar que o lugar estava reservado para Zhong Lin também. Enquanto isso, rolava uma discussão sobre o que eram essas lutas clandestinas, e Yevin deixou claro o que pensava. Aquelas pessoas lutavam só por fama e grana, mas ele acreditava que as artes marciais de verdade serviam para uma coisa maior: fortalecer o corpo e proteger as pessoas que amava. Oh, cara romântico, viu? O mestre Gi, que estava por perto, ouviu tudo aquilo e ficou feliz, e viu que Yevin já compreendia a essência das artes marciais, mesmo sendo uma pessoa muito jovem. Zhong Lin, ouvindo aquilo, lembrou do passado, pois quando era criança, viu o protagonista fechar os punhos para protegê-la, e aos olhos dela e do mestre, a imagem de Yin ficou maior, mais forte e agora mais nobre também, com um bom coração. Yevin, percebendo a oportunidade, deu aquele discurso bonito de propósito, e queria mesmo aumentar a admiração que Zhong Lin tinha por ele, e estava conseguindo. E o Yao, por outro lado, rapaziada, começou a duvidar do próprio caminho, pensando que só talvez estivesse errado sobre o que significava realmente praticar as artes marciais. Para Yu Yao, esse papo de treinamento físico era pura piada, e ele achava que as artes marciais não tinham chance contra o Boit, um nome que ele usava para se referir ao wrestling, que também agora, segundo ele, era o que dominava. Ele dizia que as artes marciais só serviam para se manter em forma e nunca para uma briga de verdade, e tudo isso era só uma nuvem de mentiras. Ele até deixou claro que dava para tratar isso como um hobby, mas não como uma luta, e nem aprofundando demais. E com um sorriso presunçoso, ele ainda completou que a era do wrestling chegou, e nesse cenário novo, só os mais fortes seriam respeitados. Ah, cara, a hora que você tomar um pauzão do protagonista, você vai ver só, viu? A galera nas arquibancadas pirou, começaram a gritar em apoio a ele, exigindo que ele dançasse no ringue, gritavam, e o Yao tava adorando aquilo, né, rapaziada? Saudou a plateia com aquele sorriso cínico no rosto, se sentindo o próprio rei da arena. A apresentadora da noite era inusitada, tava vestida de coelho, e sim, um coelho, e se chamava exatamente assim. Ela mesma subiu no palco e deu boas-vindas aos convidados, e a sua missão era explicar as regras do game. Só que não tinha muitas regras não. Nas lutas tradicionais, soco na nuca, chute no olho, pancada suja, bom, qualquer pessoa seria punida com desclassificação. Mas ali, bem-vindo à Arena dos Tigers, rapaziada, onde nenhum golpe é proibido. Qualquer erro poderia levar à morte ou até mesmo à invalidez, e Yevin arregalou os olhos, surpreso com o nível de brutalidade que era permitido ali. A garota continuou explicando que havia duas formas de encerrar o combate. A primeira era a rendição, mas isso custaria caro em reputação e também viria acompanhado de vaias, vergonha, humilhação, ou talvez seria até melhor bater as botas. E a segunda, derrubar o adversário e fazer ele não se levantar por mais de 10 segundos. Esse era o estilo da casa, primitivo, cruel, visceral e para o público incrivelmente empolgante, né, rapaziada? A galera gosta disso, fazer o quê? O Ring Announcer então chamou o primeiro competidor da noite, era Zhang, o caolho. E esse sujeito aí havia sido derrotado por Demi em uma luta anterior, mas agora dizia que ele era um novo homem e essa noite iria tirar o cara do trono. Mas então chegou o momento mais esperado e a plateia vibrou como se fosse o fim do mundo. Subiu ao palco e a estrela da noite, uma garota com um rabo longo que balançava enquanto ele andava confiante até o pedestal. Era Dan. E ela parecia absolutamente certa de que teria vitória em suas mãos. Yevin conhecia aquela mulher, o seu nome verdadeiro era Shobu. De repente caiu a ficha, ela era a mesma professora de educação física da escola secundária particular que ele havia frequentado. Naquela época parecia frágil, pequena, comum, e ele ainda nunca imaginaria que aquela menininha era na real a maior lutadora do submundo, rapaziada, que metia porrada em geral ali sem dó nem piedade. As lutas naquela arena eram reais, sangrentas, brutais, e cada participante assinava um contrato de vida ou morte. Yevin ficou sem entender por que é que Shobu havia conseguido seguir esse caminho e, mais importante, o que ele estava fazendo ali vendo isso acontecer. A luta começou de uma forma oficial e Zhang Lin não perdeu tempo, partiu pra cima com um punho carregado de fúria, soltou vários golpes com uma força pra lá de explosiva, como se tivesse guardado tudo numa reserva profunda, mas nada havia acontecido. Yin, observando, ficou chocado e Shobu se movia com uma agilidade inacreditável. Ela era leve, rápida, quase como se o corpo dela fosse feito de vento, papel. O mestre sussurrou para Yin prestar atenção, ela era uma aluna exemplar no boxe sangrento. Os movimentos dela não eram apenas rápidos, rapaziada, eram cirúrgicos, cada esquiva parecia acontecer quase que na velocidade da luz. Zhang ficou sem reação, tentou atacar de novo, mas cometeu um erro. Naquela brecha fugaz, Shobu se moveu para dentro da guarda dele e agora, ao lado vulnerável do homem, estava completamente exposto. A garota tinha escolhido um ponto letal, um lugar que, se era atingido, poderia causar fraturas múltiplas e dano sério aos órgãos internos. E foi lá que ela mirou. Se é que vocês me entendem. Sem hesitar, ela deferiu uma sequência
sequência avassaladora de socos também no peito de Zhang, tão rápidos que mal podiam ser vistos, era um Gatling Gun praticamente, um após o outro com uma precisão pra lá de brutal. Zhang perdeu a consciência por um mero instante e ketchup escorreu pela boca, mesmo ferido gravemente, ele ainda estava acordado, o que significava que a luta ainda não tinha acabado. Mas a plateia não queria ver mais luta, gritavam das arquibancadas enlouquecidos em coro que deveria matar aquele cara. In e Yao também não conseguiam tirar os olhos da cena à frente, perguntando ao gerente Chen com uma voz baixa se aquilo estava realmente acontecendo, se podia, né? Pode isso, Arnaldo? Todos os espectadores estavam gritando para que a garota matasse Zhang. O significado disso era que depois que o inimigo caísse no chão, ele realmente poderia bater as botas. Shin apenas confirmou com um olhar sério, a vitória absoluta ali não vinha apenas com um simples nocaute não, vinha com brutalidade, com o corpo imóvel no chão e vinha com o fim da linha para quem perdesse. Mas Danny continuava firme no meio da arena, de pé sobre o corpo cambaleante de Zhang, e ela declarou com frieza que sempre seguia as regras da competição oficial e que nunca havia usado movimentos proibidos e agora não seria diferente, não iria fazer isso. Mas o público queria mais, queriam ver ketchup caindo, dente quebrando, cabeça chutada, murro no peito, murro na costela e aí vai. Queriam que ela impedisse Zhang de se levantar para sempre e que encerrasse tudo com um golpe final, brutal, um fatality. Ela olhou para ele, silenciosa, pensativa e então, com a mesma calma de sempre, decretou que a luta tinha chegado ao fim. Zhang ouviu aquilo e sentiu o sangue ferver, aquela voz, aquele tom arrogante, ele já tinha escutado antes. Se lembrou de quando ela o derrotou pela primeira vez e de como ela tirou seu trono, e aquilo queimava como fúria dentro dele. Depois daquela humilhação toda, ele foi até o extremo norte e decidiu mudar a sua história. Lá ele conheceu um veterano de guerra, um homem silencioso, endurecido pelo tempo que viu potencial na raiva de Zhang. Começaram um treinamento, primeiro físico, depois mental e por fim o verdadeiro inferno, que era o combate real contra um urso siberiano. Zhang apanhou muito, mas dia após dia o seu corpo ficou mais resistente, os seus músculos mais duros do que aço e a sua técnica mais mortal do que nunca. Aprendeu o estilo Samu, um soco conhecido por matar homens com um único golpe, o famoso hit kill, um estilo cruel espalhado pelo submundo do combate siberiano. Agora ele se erguia de novo. Num movimento inesperado, Zhang atacou Danny pelas costas, envolvendo o corpo dela com os braços. E ela entendeu o que vinha a seguir e tensionou os músculos, mas já era tarde. Ele executou seu plano, um backflip alemão brutal e o corpo dela foi lançado com força contra o chão. A cabeça bateu em um estalo seco e pasmem, ketchup jorrou da boquilha de novo, né rapaziada? Ele não parou não, continuou segurando ela com força e ele não queria só vencê-la, queria garantir que ela nunca mais se levantasse. E ao observando aquilo, explicou num sussurro que aquele movimento era mortal e o backflip alemão podia causar danos cerebrais também, fraturas múltiplas e até mesmo paralisia. Era um golpe que encerrava carreiras e vidas. Danny estava prestes a apagar e seus olhos começavam a se fechar e o corpo parecia não responder mais e sentia como se fosse cair no vazio a qualquer segundo. Zhang respirava ofegante, quase enlouquecido, achando que já havia vencido e achando que a luta estava chegando ao fim. Bom, achou errado, otário. O apresentador se aproximou do ringue pronto para começar a contagem regressiva e a contagem começou do 10 para o 0, mas naquele momento algo despertou dentro de Danny. Entre o sangue, a dor e o silêncio, ela foi puxada de volta para o passado. Se lembrou da infância, das noites escuras, do cheiro de álcool, do grito do pai que havia perdido tudo no jogo mais uma vez. Da raiva dele explodindo contra a mãe que o deixara com 2 filhos e ainda fugiu, cara. Foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Se lembrou também do taco de beisebol nas mãos dele, do olhar de desprezo e da frase que ouvia repetidas vezes que eles eram 2 inúteis. Ela ouviu os próprios gritos e os dos irmãos enquanto pedia socorro. Lá fora a lua cheia iluminava o quintal vazio e as crianças correram para fora da casa. O irmão Xiao olhou para ela com os olhos cheios de medo, perguntando se estava tudo bem. Ela sorriu com os lábios machucados, dizendo que sim e que logo tudo realmente iria ficar bem, se o pai não voltasse a bater neles, pelo menos. Xiao se culpava, se achava fraco, pequeno, inútil e sempre era protegido pela irmã, e ela era o seu escudo. Danny lembrou da promessa que fez a ele aos 16 anos, que tiraria o passaporte e o levaria para longe daquele cara nojento. Para outra província, outro lugar, outro mundo, qualquer lugar contanto que fosse longe daquele inferno. Ela voltaria para buscar Xiao e essa era sua promessa. E agora ali, caída no chão, rapaziada, daquela arena selvagem, cercada de gritos, sangue e dor, ela não podia cair, não ainda. A cidade era distante, longe de tudo, mas aos 16 anos, Shobu fez o que prometeu, fugiu da casa com teu irmãozinho. 2 filhos marcados por ano de dor, vivendo dia após dia num lugar que só conhecia a violência, e agora, apesar da liberdade, a realidade não era tão doce quanto sonharam, eles estavam livres, mas morando na rua. Shobu sentia um vazio difícil de escrever, aquele tipo de tristeza que chega quando tu conquista algo, mas percebe que o mundo ainda não é legal. Na arena, todos já acreditam
acreditavam que Zhang havia vencido, pois o sangue, o impacto, a brutalidade, tudo indicava que a garota havia perdido. Mas então, contra todas as expectativas, né? Ela se levantou e os gritos congelaram no ar. Zhang ficou paralisado, não conseguia entender, pois ele tinha certeza da vitória. Tinha executado tudo perfeitamente, mas Dany não tinha terminado ainda. Em um movimento preciso, como se a sua alma queimasse por dentro, ela executou a técnica de movimento de projéteis, avançou pelas costas dos inimigos e também alcançou seu pescoço com a maior firmeza. Naquele instante, Shobu tomou uma decisão silenciosa. A partir dali, ninguém mais iria machucá-la. Ela protegeria a si mesma do vento, da chuva, da fome, da dor e de todos. O apresentador continuava a contagem, rapaziada, mas dessa vez quem estava caído era Zhang e ele não se levantou. A multidão explodiu em apoio a Dany e o nome dele ecoava como um rugido de liberdade e, pasmem, ela venceu. O apresentador contou até 1, era oficial. Ela era campeã e Zhang ficou no chão por mais de 10 segundos, então a luta pra ele, foi pro beleléu. Naquela noite, a rainha da dança marcial foi coroada. Era o 12º combate consecutivo que ela venceria. Se ganhasse mais uma vez, se tornaria verdadeira dona daquela arena com todo o direito do mundo. Os gritos da plateia continuavam ensandecidos e o gerente olhou para o manager Sandy, visivelmente impressionado. Rapaziada, desculpa, minha garganta tá doendo, então minha voz vai ficar esquisita. Mas no meio disso tudo havia um problema, mesmo eles tendo vencido vários recordes. O contrato de Dany estava prestes a ter um fim. Sam correu até o vestiário com um único pensamento: precisava convencê-la a renovar. Ela era essencial, vital e irrepetível. Mas Dany já tinha se decidido, disse que não havia sido recrutada por nenhum outro clube de luta. Na real, desde o começo ela havia aceitado participar por apenas 13 lutas e faltava só mais uma para botar um fim nisso tudo. Depois disso teria o suficiente para poder meter o pé, abandonaria as artes marciais e seria feliz. Sam ficou curioso e furioso também, tentou convencê-la, dizendo que poderia ganhar muito mais e que não podia ser milionária se quisesse. Mas ela não queria mais lutar, rapaziada. Não por glória, não por sangue e não por números. Ela queria ter uma vida, queria viver e ser feliz. Igual eu. Sam perguntou se ela tinha pelo menos conversado com seu terceiro filho antes de tomar essa decisão e Dany respondeu com calma, dizendo que já tinha pensado em tudo e agradeceu pela gentileza e depois se despediu. O homem explodiu, arremessou o copo contra a parede e não podia aceitar aquilo. Sentia que Dany estava virando as costas sem nem olhar para trás, mas no fundo tinha um plano. Acreditava que o seu filho Yao encontraria um jeito de trazê-la de volta. Enquanto isso, no quarto de Zil, um momento surreal estava acontecendo e alguém gritava perguntando o que é que havia feito. Outro calmo respondeu dizendo que só havia deixado o bolo ali, fez com as suas mãos e só comeu o recheio de cima. Zil reconheceu a voz e explodiu, pois começaram uma discussão por causa de o recheio de bolo parecia mais do que absurdo, porém a tensão ali era real. Ele considerava aquilo um ato de traição e ia por cima do homem partir pra porrada, mas o outro estava muito tranquilo. Usava um capuz misterioso, intocável, e um tremor percorreu o chão da sala. Sam e o gerente sentiram o impacto e correram até lá. Ao chegarem, congelaram. Zil estava inconsciente e ao lado, em pé, sereno, o próximo adversário de Dany, Jun Ha-yoon. O homem se apresentou com frieza e o olhar dele era de aço firme. Ao mesmo tempo, do outro lado da arena, o treinador Shen corria atrás de Dany, gritava para ela esperar, dizendo que ela não havia desperdiçado a juventude ali, que nem deveria, e que deveria mesmo era treinar boxe em um acampamento profissional, que ainda havia esperança para ela fora do underground, mas ela sabia a real, rapaziada. Lutas oficiais não pagavam bem e o que ela mais precisava era de dinheiro, precisava sobreviver. Shobu já estava envolvida demais naquele mundo e ela não queria mais lutar, só havia mais uma luta e então acabaria tudo de vez. Lá fora, no horizonte, uma montanha alta se erguia sobre o céu de Hinlian e o próximo pau. Numa noite escura, Shobu, Yivin e Zhonglin retornavam da arena subterrânea. Ainda com o gosto metálico da luta no ar, Yivin não escondia o espanto. Shobu agora era o principal nome do submundo das lutas. Para ele era difícil acreditar que permitiram que ela entrasse e difícil imaginar que ela foi aceita como aluna. Quando os passos cessaram, estavam na casa de Zhonglin, uma mansão monumental esculpida no topo da montanha Ri, luxuosa, silenciosa e poderosa. A garota agradeceu a Yivin por tê-la acompanhada e com um olhar mais sincero do que qualquer outra palavra. Aquela casa era diferente. Zhonglin geralmente ficava nos dormitórios da escola, mas no finais de semanas retornava sempre à mansão. Já a casa de Yivin ficava no meio da montanha e eram praticamente vizinhos. O que Zhonglin não estava esperando era descobrir que Yivin havia comprado aquela casa. Ficou chocado, afinal uma casa ali custava uma fortuna e Zhonglin não pôde evitar, perguntou de onde é que vinha tanta grana assim. Yivin gaguejou tentando inventar algo crível, buscando entre desculpas mal ensaiadas e sorrisos sem convicção nenhuma.
Mas então algo no chão chamou a atenção de Zonlin. Era um papel simples e abandonado. Ela pegou achando que era um panfleto qualquer, mas não era. Era um anúncio. Mulheres oferecendo companhias por dinheiro. Oh, um abraço. Um rolê. A expressão de coitado de Zonlin congelou. O tempo pareceu parar e a mente dela se embaralhou sem entender como tudo aquilo se encaixava no meio daquela história. Ela ergueu os olhos lentamente e Evan percebeu, perguntando o que é que a mesma iria fazer com aquilo, né? Com a voz firme. Evan correu até ela desesperado, agarrou as suas bochechas num gesto repentino e disse que nunca mais deveria ousar fugir dele de novo. Disse isso com um jeito infantil de antigamente. Ô Totozinho, no late não, eu tô tentando trabalhar aqui, ô. Zonlin ficou surpresa. Depois de tantos anos, ele ainda lembrava daquele truque. Era assim que ele a fazia parar de chorar no passado e segurando as suas bochechas, dizendo que ela estava proibida de meter o pé. Ela ficou sem reação e de alguma forma até que gostou disso. A menina sorriu por dentro e Evan realmente havia mudado, mas ainda era o mesmo e ela gostava cada vez mais disso. Evan então mentiu sem hesitar, dizendo que o pai dele havia ganhado na loteria, que foi com ele comprar a casa, e agora Evan dizia que ela deveria se acostumar a visitar esta nova casa dele também, que aquela mansão era o futuro. Zonlin ficou vermelha, o coração disparou e começou a pensar em coisas que não devia, coabitação, casamento, era tudo muito rápido, muito desconfortável e a cabeça dela estava em um turbilhão de pensamentos, né rapaziada? Em uma tentativa desajeitada de mudar o foco, a garota deu um murrão na parede, dizendo que aquele buraco de ar já estava ali. Disfarçou legal, né? O concerto não seria barato, mas o coração ainda estava mais dolorido do que a própria parede. O cara suspirou, esperava que tudo desse certo e talvez, quem sabe, conseguisse convencer Shobu a se tornar uma de suas discípulas. Vai saber. Mas em outro canto do mundo, a paz estava longe de existir. Na residência Feng, o ambiente era tenso e o mordomo se aproximou do Sr. Wu com uma reverência silenciosa. O mesmo perguntou se os convidados já haviam chegado e se queria vê-los agora. Esses convidados eram mestres, professores, na realidade não. Eram combatentes lendários. Entre eles, um dos mais poderosos era um atleta de força provinciano, conhecido por quebrar homens como quem dobra papel. A reunião estava prestes a ter o seu início e o mordomo relatou que estava tudo preparado. E para a surpresa de todos, foi elogiado com fervor. O Sr. Wu disse com firmeza e com frieza que ele estava no caminho para se tornar o mordomo mais poderoso da linhagem deles. O que vinha a seguir era um treinamento diabólico. E tudo isso para que Zonlin o visse, só para isso. Enquanto isso, muito longe dali, lá na Terra Proibida das Sete Formas, um outro grito estava ecoando na escuridão, dizendo ao mestre para descer ali agora. Era Levin clamando por algo, por alguém, por respostas. O caos estava apenas tendo o seu início e o mestre Gui estava sentado numa corrente gigantesca com aquele ar misterioso. Ele olhou para In e mandou que começasse o treino, dizendo que queria ficar em silêncio por um tempo. Curioso, In perguntou pro cara e perguntou o que tinha rolado com o mestre e por que é que ele tinha deixado ele ir embora daquele jeito. O rapaz chutou que o gerente mestre estava pensando em Shobu. Na cabeça do mestre Gui, Shobu era uma boa promessa, mas o problema é que tinha passado a juventude toda enfiada nas lutas clandestinas de boxe. In olhava para o seu mestre com um olhar triste, ele meio que entendeu os sentimentos do velhote. Neste clima, o mestre Gui se perguntou em voz alta se aquele cara ia mesmo conseguir transformar a Shobu em sua discípula. Se ensinasse In, talvez tivesse alguma chance ou coisa do tipo. In ficou meio chocado que o mestre ainda tivesse disposto a ensinar aquela técnica. Já Ivan, mesmo sem ter certeza de nada, pensava que se conseguisse derrotar o mestre Gui bem na frente dela, usando aquela técnica do punho, talvez ela fosse tocada pela força das artes marciais. O mestre achou que era um plano decente, pois valia a pena tentar. Então começou a explicar que para usar a técnica da morte, Ivan precisava estar determinado de verdade e pronto para encarar todas as dificuldades. O estilo Blood Box era leve e rápido, a técnica mais veloz entre todas as de ataque. Mas Ivan tinha pouquíssimo tempo para treinar e o mestre iria mostrar o poder real daquela técnica. E foi aí que ele deu o show, usou a técnica chamada Asas Brilhantes Gui Branco e foi um único soco, rapaziada, cortou a árvore ao meio. Quem ficou chocado, a velocidade era absurda e nem dava para ver direito o trajeto do soco. O mestre então pediu para o gerente trazer os acessórios e Ben obedeceu, jogando 2 canos de metal na direção de In. Ele não estava esperando por aquilo e os canos bateram no chão com um estrondo, eram pesadíssimos. In percebeu que aqueles acessórios eram pesados para uma preula e ainda mais pareciam instrumentos de bater nos outros do que um equipamento de treino. Então o mestre explicou que se Ivan quisesse realmente dominar aquela nova técnica, iria ter que treinar o seu estilo de luta ao máximo com aquele adereço. Tinha que repetir o movimento 10.000 vezes
por dia, rapaziada. Era muita coisa. Era uma técnica que levava o corpo humano além do limite, e o Mestre Gui olhou com um sorrisinho pensando que queria ver quanto tempo aquele moleque aguentaria. 6 dias depois, na famosa Arena do Tigre, Senny foi informado de que Danny não queria assinar o contrato, mas Senny, tranquilo, acalmou o gerente Zen, dizendo que estava tudo sob controle, principalmente por causa do terceiro filho dele, Yao. Senny então perguntou se o gerente já tinha descoberto a decisão tomada pelo assistente da escola primária 2 anos atrás. Zen respondeu que sim, sabia que aquele homem era respeitado e que vinha de um círculo social bem alto. Contaram que os diretores Zou viu um adolescente ameaçando um velhinho e tentou impedir, mas o garoto estava com uma faca e no fim das contas, o diretor, que só queria fazer justiça, acabou batendo as botas, né? Foi pra cidade do pé junto, e o gerente achava que o garoto era lelé da cuca, mas pelo menos, segundo ele, o menino foi punido e mandado para uma colônia. Ele teve o que mereceu, entre outras palavras. Foi aí que Senny deixou escapar que aquele menino que mandou o diretor de vala, na real, era o irmão mais novo da Shobu, e ela tinha uma dívida gigantesca justamente por conta disso. O motivo da garota querer lutar nas arenas clandestinas de boxe era justamente para pagar essa dívida. Senny não iria facilitar para ela e queria que Dan continuasse lutando até cair sem dó e nem piedade. Enquanto isso, a garota foi até o banco, queria sacar todo o dinheiro que tinha e o prêmio de uma última vitória, e a compensação da luta de amanhã estava em suas mãos. Era o suficiente para mudar a vida dela e para pagar as dívidas também, né? Mas foi nessa luta que o caos começou de vez. Um cara apareceu do nada, saiu correndo de trás do baile e ela não teve nem tempo de reagir. O cara arrancou a sacola de dinheiro da mão dela e meteu o pé. Shobu correu atrás dele gritando para devolver, mas o cara era muito rápido, tinha certeza de que ela não iria conseguir alcançá-lo. Ele jogou a sacola para 2 comparsas que já estavam esperando e os dois pegaram a grana. Shobu ficou em choque, aqueles caras corriam mais do que ela e ainda conseguiam roubar tudo. O homem ameaçou a garota, dizendo que se ela desse mais um passo ele quebraria suas pernas, e ainda gritou alto, mandando Shobu ficar quieta. Repetiu a ameaça: se ela se movesse mais 1 centímetro, perderia a perna. Então perguntou se ela conseguia sequer mexer a perna, e nesse momento a perna estava toda machucada. Um único golpe havia sido suficiente para deixá-la inconsciente e o homem estava prestes a ir embora. Ela se despediu do lugar onde havia lutado sem esperar o que aconteceria a seguir. A garota finalmente entendeu quem era aquele homem e o porquê ele tinha roubado a sua bolsa. Enquanto isso, no escritório do gerente da Arena do Tigre, alguém estava rindo alto pra caramba, satisfeito por ter conseguido todo o dinheiro da garota. Era Senny, o homem que estava trazendo o dinheiro até ele. Agora Danny precisava continuar trabalhando por muito mais tempo para ele, e o atacante, o tal do Zengen, parecia pronto para seguir o plano. Senny disse para ele destruir o orgulho da garota, e o homem queria que Zeng fosse o próximo mestre depois de derrotar Shobu. Nesse meio tempo, a sobrinha de Senny entrou visivelmente chocada, sabendo que o sogro não iria gostar nada daquilo. Mary, por outro lado, foi toda animada até o tio, prometendo que não contaria nada à avó. A garota, toda empolgada, pediu permissão para assistir a luta de boxe e estava super interessada no esporte. Senna aceitou, dizendo que ela poderia vir ao jogo pela manhã, e assim ela começaria a fazer parte da história da arena. Ô, belezinha, né? Enquanto isso, o corpo de Even estava suando, dolorido e mal conseguia se mexer, mas mesmo assim estava todo determinado a continuar. Executou 10.000 golpes sem parar, e o Mestre Gui observou e elogiou o esforço de Even. Agora ele conseguia fazer os 10.000 golpes em 6 horas. Even respondeu que sentiu seu corpo diferente agora, mais forte e confiante no seu soco, que parecia bem mais poderoso. Cá entre nós, né? O Mestre Gui sabia que para quebrar os limites do corpo humano, a pessoa precisava ter uma vontade de ferro, e então percebeu que um som vinha do seu corpo. Às vezes parecia um rosnado de um animal, alto e imponente, outras vezes o som se assemelhava a um tipo de trovão. O Mestre Gui reconheceu aqueles sons como algo fora do comum, eram os sons de um tigre, um leopardo ou até de um trovão. O Mestre Gui sabia que In realmente estava persistindo, já faziam 5 meses. Ele ficou orgulhoso do seu aluno, que finalmente queria aprender como mandar um cara com as suas mãos de vala. Even, por sua vez, queria mais do que nunca aprender essa técnica mortal, e o Mestre Gui então concordou em ensiná-lo sim, mas ele explicou que para usá-la, Even ainda precisaria encontrar um tipo de sentimento, algo como se fosse encarar um inimigo poderoso e sentir o seu corpo se aquecer pegando fogo. Even ficou surpreso com as palavras do mestre e não entendeu completamente o que isso queria dizer, mas o mestre avisou que esse sentimento só viria com o tempo e agora In precisava mesmo descansar. Even ficou chocado, sentindo que o professor o abandonava no meio do caminho, como se deixasse tudo pela metade. Mas ele sabia que com a sua força atual derrotar Shobu não seria um problema, e então ele se inscreveu para a luta. Olha que beleza! Quando o domingo chegou, a arena estava lotada de espectadores e o apresentador anunciou que seria a 13ª luta de Danny. A galera estava perguntando se ela conseguiria defender o seu título quando o oponente de Danny entrou na arena. A garota ficou surpresa ao vê-lo, parecia bem familiar, e foi aí que ela percebeu. Era o cara que tinha roubado a sua bolsa. Os dois se cumprimentaram, o homem falou que era bom vê-la de novo e Danny gritou chamando ele de vilão, exigindo a sua bolsa, a sua grana, a sua vida de volta. O homem, por sua vez, reparou na beleza da garota e
decidiu que não iria ceder não. O público por sua vez estava todo do lado de Dani e aplaudiram achando ela invencível. Sua popularidade era altíssima, mais de 90% da plateia havia apostado nela. Mas o homem estava confiante, acreditando que Zangen não teria problemas em derrotar Shobu. O treinador também estava apostando todas as fichas no cara e se Zangen vencesse naquele dia, se tornaria um novo capitão e campeão. E com certeza o treinador faria dele a estrela da arena. A partir de agora não importava se Dani renovasse o contrato ou não, Zangen tomaria o lugar dela e Sene acreditava que o gerente Zen já tinha perdido a chance de manter Dani por perto. O ponto crucial agora era a natureza humana e Sene acreditava que Zen não havia mudado. Ele caía nas mesmas velhas tentações como vinho e jogos. O cara tinha um caráter duvidoso e Sene ainda percebeu que Dani não era nada como ele. Ela não era só super controlada, mas também era muito mais leal. E o mais importante, o talento dela era maior do que o de Zangen. O gerente entendeu o plano de Sene, ele queria dar uma lição em Dani, mas não com as suas próprias mãos. Sene acreditava que seu cassino logo colheria os frutos daquela jogada e achava que estava dando um golpe de mestre, matando 2 coelhos numa cajadada só. Sene estava decidido a prender a coitada em uma gaiola que ele preparou com tanto cuidado. Ele tinha certeza de que eventualmente ela não conseguiria mais fugir dele porque ela pertencia a ele e era somente dele. O cara nojento, viu? Enquanto isso, lá fora o tempo estava piorando e um trovão rugiu e alguém apareceu vestindo um traje de combate com uma fita esvoaçando ao vento. Riven ficou pensando chateado porque sabia que a previsão do tempo era sempre errada e pensou que se Shobu viesse para a arena sem estar preparado, deveria ter se recuperado melhor antes. Na arena os fãs estavam aplaudindo Dani e o barulho estava ensurdecedor, mas então Mandy ficou chocada ao ver o que estava rolando. Ela não estava esperando por aquilo de Sene e o próprio Zen ficou surpreso também. Algo tinha dado errado e Zen atacou Dani com brutalidade, golpeando ela sem parar enquanto ela ainda estava no chão. O apresentador percebeu que Dani estava completamente enfraquecida e não estava dando o seu melhor, aquela luta não estava justa. Zen por sua vez estava completamente certo de que venceria e ele havia prometido quebrar a perna da garota e agora parecia que ele ia cumprir a promessa. O golpe parecia parcialmente especialmente doloroso e Dani parecia mal conseguir se levantar. Zen usava placas pesadas, o que fazia os seus golpes serem ainda mais potentes e dolorosos, e ele estava convencido de que só poderia haver um vencedor naquele cenário. Dani já estava com a perna quebrada, mas não desistia porque ainda acreditava que o seu irmão estava esperando por ela e ela não podia perder. Mesmo assim, Dani tentou se levantar e revidar, mas não conseguiu. Lágrimas começaram a escorrer dos seus olhos enquanto Zeng lhe dava uma joelhada no queixo. Ele achava que ela ainda era jovem demais para aguentar tudo aquilo e Dani caiu ao chão com ketchup escorrendo da sua boquilha. Ela trabalhava em um restaurante e costumava lavar centenas de tigelas por dia, o que deixava suas mãos danificadas. Seu irmão acreditava que ela não poderia estudar naquele momento e tentava proteger a sua irmã de preocupações. A pequena família deles estava começando a melhorar, mas 2 semanas depois o irmão ficou preocupado, se perguntando por que Shobu ainda não havia voltado para casa. Então ele ouviu a irmã gritar. Quando ele correu para ver o que estava rolando, descobriu que o diretor estava bebendo demais e se aproximava de Xiaobu. Tentou impedir o diretor de se aproximar, mas não teve sucesso. Ele não ouvia. A garota impediu o diretor para se acalmar, dizendo que estava exausta, mas ele estava completamente fora de controle. Xiao então deu um tapa no diretor e o homem ficou furioso e ameaçou que ela e seu irmão iria de vala. Ele achava que não existia mulher que o seu irmão não pudesse conquistar e ao perceber o quanto a sua irmã estava sendo humilhada, ele ficou cheio de raiva. O irmão de Xiao, Xiaobu, correu rapidamente para proteger a irmã e estava com uma faca na mão e foi direto à direção do diretor, querendo matá-lo. Quando o sangue começou a jorrar, rapaziada, o menino ainda conseguia atacar o homem e em seguida os gritos da multidão e da polícia foram ouvidos e o irmão mais novo foi levado para a delegacia. 2 semanas depois, Shobu foi até o hospital tentar uma reconciliação com o diretor e o mesmo estava furioso porque o irmão dela quase mandou ele de vala e agora poderiam condená-lo a 10 anos de prisão. Shobu pediu clemência, explicando que se isso acontecesse, a vida do seu irmão Xiao estaria arruinada. E o diretor então pensou na ideia de reconciliação. Ele tinha um plano astuto, mas o que vocês acham que seria, rapaziada? O diretor disse que se a garota lhe pagasse 200 mil pilas e pedisse misericórdia, ele concordaria em se endividar pelos próximos 2 anos. Ele estava machucado e a sua esposa também ficou sabendo dos rumores ruins, e enquanto Shobu andava pela rua, ouviu um anúncio dizendo que poderia ganhar dinheirinho fácil se tornando uma estrela. Era um anúncio da Arena do Tigre, um homem de um olho só estava fazendo propaganda. Shobu não sabia que o boxe também podia dar dinheiro e achou que poderia ser uma boa chance, e então ela foi até a academia de boxe de Sene, que era gigantesca, rapaziada. O bagulho era sinistro.
O treinador Shen disse que o lugar não era para ela e perguntou o que ela estava fazendo ali. Shobu estava determinada e queria aprender boxe para entrar nas lutas. Ela tinha se recuperado na enfermaria da Tiger Arena, lembrando do passado. Shao olhou para a perna que ainda doía e viu que estava com uma tala. Shobu se levantou querendo encontrar o mestre Seni para pedir dinheiro a ele e no escritório do gerente trouxeram o exame de Shobu. O médico disse que a fratura era muito grave e que mesmo que cicatrizasse traria consequências ruins, e Shobu foi direto até a sala do gerente e ouviu a conversa deles. O médico disse que Danny não teria mais condições de lutar, a garota estava ensopada e o gerente zangado, gritando com Zangen por ter quebrado a perna de Danny. Zhang respondeu que era um atleta profissional e lutaria com tudo que tinha e estava prestes a assinar um contrato de 10 anos com a Tiger Arena. Sen e os outros pensaram que ele seria a melhor opção e então, com o contrato na mão, decidiram assinar. Eles levantaram as taças para comemorar e nesse momento Xiao entrou no escritório furiosa. Ela disse que Zangen era um ladrão e havia roubado todas as suas economias e Sen não tinha intenção de dar dinheiro a ela. Sorriu de uma maneira maliciosa, ele havia dado ordens para Zangen roubar a graninha dela, já que agora era uma inútil, uma quebrada. Ele mandou seus homens tirarem Shobu dali e vencerem aquele perdedor de uma vez por todas. Sen riu achando que tudo estava indo perfeitamente, e lá fora a chuva estava batendo forte, podia-se ouvir os soluços tristes de alguém. A garota foi jogada na rua, abandonada, quase morrendo ali. Dani estava inconsciente, jantada na estrada, olhando para o céu. A vida dela parecia arruinada, chegou ao fim, e ela pediu desculpas ao irmão mais novo. Nesse momento alguém se aproximou e perguntou o que tinha rolado com a sua perna, e era Yin. Perguntou quem havia feito aquilo com Shobu e ela não reconheceu de imediato, mas ele parecia familiar. Então ela lembrou que já tinha encontrado Yin antes e até almoçado com ele. Shobu lamentou, perguntando o que ele estava fazendo ali agora e naquela hora. Yin explicou que veio pegar a garota como sua discípula, pois ele era inquebrável. Shobu ficou surpresa pelo prota ainda querer aceitá-la como aluna e ele explicou que a perna dela estava quebrada, mas que se ela fosse o melhor médico, poderia sim se recuperar e até voltar a lutar, com toda a pompa e toda a glória. Shobu pensou que Yin era uma pessoa muito boa e então aceitou se tornar a sua aluna. Ele lhe deu o guarda-chuva e ela percebeu o que ele ia fazer. Yin estava indo em direção à arena e Shobu perguntou o que ele estava pensando em fazer. O garoto respondeu que a partir daquele momento Shobu era sua aluna e ele parecia muito sério e lágrimas apareceram nos olhos da garota, pois ela não esperava tal atitude dele. Yin respondeu que ajudaria a proteger Shobu do vento e da chuva, mostrando um lado protetor, mas ainda assim imponente. E enquanto isso, na arena, o apresentador convidou qualquer um que quisesse desafiar o mestre para subir no palco. Ele perguntou se alguém teria coragem de lutar contra Xuan e nenhum espectador se arriscaria, pois sabiam que seriam esmagados. Porém, apareceu alguém corajoso. Ivan decidiu desafiar o mestre. O apresentador anunciou a entrada de um guerreiro que ousava enfrentar o mestre e uma garota surpresa estava por perto, e os espectadores começaram a prestar atenção. Ela olhou mais de perto, percebendo que o menino do palco se parecia com alguém que ela conhecia e lembrou que quando estava perto do rio, alguém havia roubado a sua bolsa e foi aquele mesmo menino que ajudou, parando o ladrão. O lutador Xuan, no momento, não levou o Ivan a sério e ele não podia acreditar que um simples e mero artista marcial tivesse coragem de subir ao ringue e desafiá-lo na frente de todo mundo. Tá praticamente assinando a sentença de morte? Era o que ele pensava. Xuan então provocou o garoto, dizendo que as artes marciais modernas eram apenas lixo, e Ivan perguntou severamente se ele foi o responsável por quebrar a perna de uma garota chamada Danny. Xuan respondeu com desdenho, dizendo que mulher não valia nada e que se ele não tivesse quebrado a perna dela, alguém teria feito isso depois. Ivan, decidido, não quis mais ouvir as provocações e jogou seu manto de lado. O protagonista, com uma atitude imponente, declarou que Danny era sua aluna e qualquer um que intimidasse a sua aluna teria que enfrentar as consequências com o mestre. Ele prometeu que Xuan pagaria pela humilhação com a garota, e o lutador ficou furioso, gritando que o seu oponente era um insolente e... Livy respondeu com calma que qualquer truque que Xuan tentasse contra ele seria inútil. Nesse momento, o gerente Zen disse que poderia ter intervido, mas alguém se aproximou dos guardas e nocauteou eles com a maior facilidade. Era uma garota com a perna quebrada, parada na entrada da arena e os guardas caídos ao lado dela. Danny, preocupada, pensava que precisava parar a luta, temendo que Xuan pudesse matar o prota. Ela observava atentamente o duelo e de repente ela se deu conta de que Livin estava recebendo socos incessantes do seu oponente, mas ele se manteve firme. Ele sentiu uma dor na perna, como se tivesse batido contra uma rocha dura, e Xuan, insatisfeito, percebeu que o seu oponente era bem forte, como uma árvore antiga e resistente. Ivan, com um tom calmo, disse que as técnicas de Xuan pertenciam às artes marciais, mas que ele tinha algo diferente. Xuan tentou acertá-lo com um soco forte, mas o protagonista
saltou para longe, surpreendendo todo mundo. Zheng Zuan, confusa, não conseguia entender onde seu oponente havia ido e Yivin então explicou que ele havia usado a técnica Gi contra ele. Com um golpe poderoso, Yivin acertou Zuan pelas costas, fazendo ele sentir a perca de consciência. Yivin disse ao seu oponente que mesmo depois do seu golpe devastador, ele ainda conseguia manter a consciência e Zuan, enfurecido, sentiu seu corpo se tornar uma fortaleza de músculos. Yivin, decidido, pensou que poderia colocá-lo em coma em 3 segundos e sabia que se Zuan não resistisse ao próximo golpe, a luta estaria decidida e a vitória era dele. A duração de um segundo poderia variar dependendo do lugar em que ele estava. Em apenas 3 segundos as flores podem cair, para algumas coisas 3 segundos são suficientes. Um pequeno beija-flor pode bater as suas asas 180 vezes nesses segundos. O protagonista pensou que para ele 3 segundos também seriam o tempo necessário para executar a sua técnica de mandar de vala. O mestre explicou ao protagonista sobre o método de matar utilizando o punho, um estilo que lembrava a técnica Gi. Ele detalhou que antes de desferir um golpe forte, o jovem precisava praticar a velocidade. Yivin com confiança disse que poderia atacar 5 vezes por segundo. É o Super Xandão, é? O mestre então revelou que ele próprio poderia desferir até 2 dúzias de golpe por segundo. Quando seu corpo estava em chamas, ele conseguia lançar até 50 golpes por segundo. Yivin, cético, não acreditava que o mestre pudesse atingir essa marca absurda. Os espectadores, observando atentamente, perceberam que os olhos de Yivin estavam de repente vermelhos. Ele sentiu de uma forma intensa que o seu corpo estava queimando como uma chama. O prota refletiu que ao enfrentar um inimigo poderoso, o corpo de um lutador sentia diferenças, e se os olhos do lutador pararem de ficar vermelhos, isso significa que ele atingiu enfim o seu limite. Yivin então olhou furioso para seu oponente, decidido a vencê-lo. Zuan, por sua vez, ficou atordoado quando em um único movimento o prota desferiu 30 golpes em 1 segundo. Seu corpo desabou completamente derrotado e ele nunca esperava ter se superado pelas artes marciais. O protagonista, enfurecido, se posicionou diante do adversário jazido ao chão e o gerente e a garota ao seu lado estavam em choque, não acreditando que Zuan tivesse sido derrotado em um duelo tão rápido. Foi mais rápido do que tirar doce de criança. Danny, surpresa, percebeu que Yivin estava usando um punho em uma forma de 7. O protagonista perguntou ao apresentador se estava pronto para anunciar o resultado. A menina anunciou que o novo mestre havia perdido e que Yivin havia vencido. No escritório, o gerente estava muito bolado e gritou para que todos saíssem. Yivin, com calma, disse para ele não agir como se fosse um idiota, lembrando que ainda guardava o dinheiro do seu aluno. O gerente, irritado, ordenou que os seus subordinados retirassem o rapaz da sala e o prota, no entanto, lembrou ao gerente que ele já havia recebido uma bala de felo antes e o ameaçou, dizendo que o seu punho era mais doloroso do que um tiro. A garota que estava perto da mesa pediu ao tio que devolvesse o dinheiro de Yivin, lembrando que ele havia ajudado no passado. E a garota de cabelos dourados pediu feliz para o protagonista ficar calmo, observando, pensando em como gostaria de agradecer pela ajuda. Na sala, alguém ligou para o gerente dizendo a ele que dessa vez daria o que pedissem e a garota exigiu que a bolsa fosse devolvida. Yivin então caminhou com ela para fora e a chuva havia parado e o ar estava cheio de poeira. Yivin se virou olhando para a garota, sentindo que ainda não havia feito o suficiente para impressioná-la. Shobu olhou para o amigo com atenção que parecia querer dizer algo e ambos então olharam para o pôr do sol. Shao disse que tudo ao seu redor parecia tão claro naquele momento e olhou à distância, perdida em seus pensamentos. Ele ficou tranquilo e no final tomou uma decisão. Yivin então virou para o cara, dizendo que não seria difícil para ele se tornar o seu aluno. Shobu, com um sorriso no rosto, olhou para o protagonista, comentando que estava precisando de comida e um lugar para ficar, e ainda chamou ele de professor. Uma garota foi até o diretor de uma escola particular em Maon. O cara ficou de cara ao ouvir que o aluno havia pedido demissão e então perguntou a Shobu onde ele poderia encontrar o emprego agora que estava fora. Shobu lembrou a ele que ainda tinha uma dívida de 200 mil e Zou olhou para a garota de uma forma maliciosa, falando que enquanto ela fosse sua amante, não haveria necessidade de pagar o dinheiro. O homem analisou o estudante, percebendo que se continuasse pressionando a garota, ela acabaria cedendo cedo ou tarde. Shobu, com raiva, encarou Zou e disse que mais cedo ou mais tarde ele teria o que merecia, se fosse alguém debaixo da mesa. De repente, o protagonista apareceu com um gravador de voz, dizendo para Zou que eles se encontraram de novo. O diretor ficou chocado, não conseguindo entender como o cara tinha conseguido ficar embaixo da mesa com o gravador, e Zou estava apavorado, e então gritou para o cara sair do seu escritório. E por sua vez disse ao homem que a sua esposa poderia acabar encontrando o gravador com a gravação, e de uma forma maliciosa acrescentou que a senhora costumava a fazer parte da equipe da revolta. O cara, achando que o homem estava sendo realista demais, comentou sobre o que aconteceria se a esposa ficasse bolada. O prota calmamente disse ao homem que ele estava perdoando a dívida com a garota. Quando o homem acordou, ele assinou um contrato de perdão da dívida de Shobu e mais tarde Yivin chegou à sua luxuosa vila com a sua garota. O garoto mostrou a porta, dizendo a ela que a partir daquele momento, aquela era sua casa. Shobu ficou super feliz, lembrando dos tempos em que morava em apartamentos baratos e agora estava indo morar numa vila de luxo com um cara bacana. No fundo, ele tinha um pequeno desejo que contrastava com o desejo de Shobu. O protagonista refletiu profundamente. Naquele momento, o carcereiro estava jogando cartas com a garota quando ela gritou que o mestre Gi tinha perdido de novo. A garota então disse que o jogo estava sendo muito divertido, mas que ela não conseguiria vencer o diretor da prisão. Yivin ficou surpreso e ela gritou que o mestre Gi
havia quebrado a perna, perguntando se as pessoas ainda tinham tempo para brincar com o diretor. A garota pediu ao prota para não se preocupar e acrescentou que tinha um conjunto de técnicas para ajudar a acelerar a recuperação de Shobu. O diretor, segurando alguns pacotes na mão, disse que tinha preparado cuidadosamente os pós medicinais, sugerindo que Shobu os tomasse. O prota sorriu para os amigos e agradeceu por terem encontrado um novo método para curá-lo. O diretor e a garota pensaram com desgosto que o menino havia mudado de atitude muito rapidamente em relação a eles. Bom, Shobu perguntou algo para o protagonista, mas foi um baita susto. Ninguém estava esperando vê-lo ali. Shobu logo tratou de explicar para o cara que só os alunos do salão de artes marciais podiam usar o balneário. Curiosa, ela quis saber o que ele estava fazendo ali e Even, meio debochado, falou que ela estava parecendo uma pessoa esquisita e depois soltou que tinha ido até ali só para preparar um banho. O prota olhou para o aluno e mandou entrar no banho tônico. A garota desconfiada ficou com a sensação de que algo esquisito iria rolar e Xiao, cheio de esperanças, perguntou para o professor se aquele banho curativo poderia dar um jeito na perna de Jin. O professor respondeu que tomar banho com frequência ajudava assim na cura e na saúde da garota, mas para ela aquilo tudo estava com uma cara de treta. O prota lembrava demais o antigo diretor Zou e ela começou a imaginar se o menino iria tentar alguma coisa só para judiar dela. Só que do nada o prota virou as costas e foi andando em direção à saída. Antes de sair, ele ainda mandou a aluna tomar banho no banheiro mesmo. Já o protagonista pensava com um sorrisinho que a garota realmente era bonita. Enquanto isso, a garota teve uma conversa séria com o diretor, dizendo que sentiu que sempre estava faltando algo. O diretor, meio distraído, confessou que esqueceu de avisar a Ivy sobre os efeitos colaterais do pós que ele estava usando. O cara explicou que o remédio poderia acelerar o metabolismo para ajudar na recuperação, mas avisou que podia rolar os efeitos meio esquisitos também. O cara ficou super preocupado depois de ouvir isso e sentiu que algo estava prestes a acontecer. Xiao estava deitado na cama, visivelmente mais tranquilo, percebendo que a perna não doía tanto mais depois daquele banho. Por outro lado, começou a sentir um formigamento estranho no corpo, como se uma fraqueza repentina tivesse tomado conta de toda sua alma. Foi então que o protagonista ativou um ponto chamado água azul no corpo da garota. O corpo parecia relaxar com o som das gotas da chuva que caía, e em seguida ele começou a fazer massagem ao redor do dedo sensível dela para finalizar o processo de recuperação. Ele ainda usou uma técnica poderosa chamada terceira fórmula, conhecido como Rainha de Burra Henley. A menina sentiu na hora que estava melhorando muito e até gritou surpresa com a mudança. Logo após, o nosso herói foi em direção à porta, se enrolou num cobertorzinho para não pegar aquela gripe, fechou a porta com cuidado e antes de sair, gritou um tchau para ela descansar em paz. Shobu, aliviada, pensou consigo mesmo que a professora não era tão lasciva quanto tinha imaginado. Aquele cara aí era uma boa professora da vida. Ficou olhando para as próprias mãos, surpreso com o resultado. Pensou que a solução preparada pelo supervisor tinha um baita efeito só com a primeira massagem. Depois disso, a garota não tinha mais nenhuma desconfiança em relação ao protagonista e toda a vigilância que ela tinha foi por água abaixo. E então, muito embogada, perguntou para a garota se o professor queria mesmo ver um afogamento no mundo real e o interlocutor tentou tranquilizá-lo, dizendo que só queria esconder completamente a sua identidade. A garota encarou o protagonista, falando que eles poderiam fingir que eram amigos e Even, com um brilho nos olhos, garantiu que estaria mais do que satisfeito com isso. Alguns dias depois, estava andando com as suas amigas e Shobu gritou toda feliz, dizendo que fazia séculos que não saía para fazer compras. Fazia tempo que não via nada estranho, mas naquele dia ela notou alguém bem pra lá esquisito do lado do garoto. Curiosa, ela perguntou quem era aquela pessoa e Ian então explicou que se tratava de um parente distante, vindo de outro país chamado Shaoli. A garota nova se apresentou com um sorriso debochado, sugerindo que a chamasse de Mirsui. Bem doida mesmo. Shobu de canto percebeu na hora que a garota tinha um estilo bem esquisito, retrô, como se tivesse saído de outra época. Nessa, a aluna deu um tapinha carinhoso na cabeça de Shaoli, dizendo toda animada que iria levá-la para comprar umas roupas mais atuais. Xiao então fez uma promessa. Depois de que trocassem de roupa, com toda certeza levaria sua nova amiga até a sala de aula de beleza. Mais tarde, uma garota apareceu olhando direto para o protagonista, comentando que tinha mudado muito. O prota e a garota ficaram meio sem reação e Xiao então questionou, olhando fixamente, por que ele estava usando uma roupa tão reveladora. Tipo, por que ele estava vestido isso? Yin ficou completamente em choque, coitada. Não fazia ideia que o seu mestre Gui tinha se transformado numa garota linda depois de trocar de roupa. O prota sem enrolar apresentou a garota. Ela usava um vestido de campo, mas estava toda suja com uma vibe assassina pesadíssima. Logo depois viu outra menina, e dessa vez usando uma mini saia estilosa de uma aura bem fofa e era incrivelmente linda. O estudante ficou de boca aberta quando descobriu que o vestido custava 78 mil duas. Sim, 78 mil. A vendedora, toda orgulhosa, explicou que a loja só trabalhava com as marcas de luxo e
pererê, pororó, e o cara tentando entender aquele valor absurdo e achar algum motivo pra ser daquele jeito, né, perguntou quantos quilos de arroz dava pra comprar com aquela grana. Quando ouviram que dava pra comprar mais ou menos 1 tonelada de arroz, o cara quase caiu pra trás. Indignada, gritou com o protagonista que ele não conseguia nem tirar aquela roupa direito e no fim se ofereceu para usar o dinheiro e comprar arroz mesmo pra estocar, que era melhor que aquela roupa. Dava pra ver que a garota tava com a mente cheia de preocupações e pensava sozinha que a época em que tinha vivido era marcada por guerras e mortes e não por vestidos caríssimos. Nisso o protagonista chamou a vendedora, que apareceu toda elegante com o cabelo azul, e Ivan entregou seu cartão bancário pra garota, dizendo que poderia pagar tudo ali mesmo. Ele pensava consigo mesmo que era a primeira vez que comprava roupas tão caras pra uma garota, e a filha, seu, percebeu uma coisa que vinha de fora, achando que eles eram uma família de 3 pessoas. O mestre Gui, por outro lado, sentia que tinha passado por uma humilhação enorme e botava a culpa toda no prota. Enquanto isso, alguns transeuntes passavam por ali e vindo a garota lindamente vestida, decidindo perguntar e se aproximar se era o homem dela. Um deles, super curioso, perguntou se seu era modelo de alguma agência, ou outro quis saber onde é que ela tinha comprado aquele vestido maravilhoso. E no meio dessa movimentação toda, um dos alunos comentou com o prota que não tinha curtido muito as roupas novas. O protagonista respondeu à garota que no fundo ela só estava sendo assim porque não conhecia direito o novo amigo dela. Mais tarde, praticando o método de combate chamado método de mandar de vala, o protagonista achou facinho derrotar Zangief. Depois da luta, quis saber da garota de tipo samurai se tinha conseguido vencê-la e respondeu com sinceridade que não sabia o nome do samurai não, mas acrescentou que o cara era um descendente direto dos deuses do reino Mafan. Ela ainda comentou que a entidade tinha uma característica única que ela jamais esqueceria. Xiao, lembrando dos detalhes, disse que o samurai tinha uma cicatriz em forma de cruz bem na frente da cabeça, e o prota ficou surpreso, super intrigado com aquilo, principalmente pelo fato do lutador ter essa marca tão específica na cachola. Ninguém tinha permissão para atravessar o Tiger, e muito menos para filmar ou tirar foto dele na arena. Mas de algum jeito, o vídeo acabou vazando na internet e a qualidade estava bem ruim, mas dava para ver direitinho a vitória do prota sendo gravada do começo ao fim. As imagens da luta se espalharam rapidamente por uma grande parte do continente. Naquela época, os treinos de combate rolavam numa sala especial em Osaka, no Simbo Dojo. Era lá que os guerreiros treinavam lutas com as espadas, um enfrentando o outro, e o menino se posicionou falando a palavra senil com firmeza, pronto para atacar. A garota de cabelo azul, sem perder tempo, girou a espada e foi com tudo para cima do garoto, e no meio da luta gritou que queria continuar ali. Com um sorrisinho provocador, disse que aquela fuga que ele tentou era boa, mas ela não via ele como um rival. Não ainda. Continuou explicando de boa que já tinha praticado Senzu antes e que se ele treinasse direito, talvez um dia pudesse superá-la. A galera que assistiu a luta já estava até falando quem ia vencer, quem era o melhor e tudo mais, e um deles comentou que a garota Fuji tinha potencial para virar uma das 3 melhores professoras de todas. Enquanto isso, uma das meninas segurava o celular dizendo animada que alguém da China tinha postado um vídeo muito doidinho no YouTube. Fuji ficou super interessada, meio incrédula, e até era difícil para ela aceitar que as artes marciais pudessem evoluir daquele jeito na China. As meninas ficaram vidradas assistindo o vídeo no celular e repararam que a velocidade dos socos do cara era absurda, tipo uma estrela cadente. Um dos guerreiros ali comentou que nunca imaginou que alguém assim pudesse vir da China. Fuji observou mais de perto e reclamou da qualidade do vídeo, dizendo que estava horrível, e mesmo assim dava pra ver que o menino dava uns socos muito rápidos. Uma das meninas, analisando o vídeo, disse que aquilo tudo era um monte de truques e acrescentou que na real as técnicas de luta chinesas não eram tão grande coisa assim. Fuji olhou mais uma vez pro celular, comentando que o mestre Zuan era bem fraco, e uma amiga dela virou dizendo que Fuji sabia das coisas. Outra garota olhou pro vídeo dizendo surpresa que nunca tinha visto algo assim antes. Foi quando um senhor mais velho apareceu e se aproximou dos meninas. Ele explicou que aquela técnica se chamava método de matar com o punho do Gi. As meninas ficaram impressionadas e cumprimentaram o professor, e o velho comentou que já tinha enfrentado um estilo parecido antes. Curiosas, as garotas perguntaram quem tinha vencido naquela ocasião, e o velho, com uma cicatriz marcante no rosto, respondeu que até tinha derrotado Senzu Fianliu. Ele olhou para todas dizendo com certa arrogância que as artes marciais chinesas não passavam de um nome bonito. Explicou que a escola dele era uma das 4 melhores de Kendo, e uma das meninas ouviu isso com um brilho nos olhos, toda animada por saber que o professor do irmão era tão respeitado.